aferentes e as vias eferentes. Nessas vias também vai ter muitos detalhes que a gente vai relevar, tá? A gente vai focar na parte principal mesmo. Quando a gente pensa em vias aferentes, são as vias sensitivas, certo? São as vias que vão levar a informação do corpo para o encéfalo. A gente vai ter duas vias principais, que é a via coluna dorsal, lemnisco medial, e a via anterolateral, tá? A via coluna dorsal, lemnisco medial, por que ela recebe esse nome? Vamos ver como que funciona essa via, tá? Então, essa imagem aqui, ela é ótima para mostrar isso. Ó, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho um estímulo sensitivo, tá vendo o dedo ele tocando, né, na antena? E aqui também um estímulo sensitivo, só que nos membros inferiores. Se é um estímulo sensitivo, o que eu vou ter? Quem é que vai receber esse estímulo? Os receptores sensoriais, que estão lá na pele, certo? Na pele, no músculo. Gente, tá vendo que esse estímulo ele vai percorrer por um neurônio, ele vai entrar na coluna dorsal da medula espinhal, certo? Ele entra na coluna dorsal e ele sobe, sobe, sobe até chegar no bulbo, beleza? O que está acontecendo? Todo esse neurônio aqui é o meu neurônio 1, é o meu neurônio de primeira ordem. E tudo isso aqui que está com laser, ó, é um neurônio só, tá? Até chegar no bulbo é um único neurônio. Onde que está o núcleo desse neurônio? Onde que está o corpo do neurônio? Nesse gânglio aqui. Tá vendo que o corpo deve ser algum problema com o seu, porque aqui tá tranquilo o som, eu consigo ver aqui, tá? Quando tá saindo. Quando esse neurônio, gente, quando o corpo do neurônio tá fora do sistema nervoso central, a gente não fala que é um gânglio, então aqui tá o gânglio. Aqui eu tenho o corpo do neurônio, é como se o neurônio estivesse aqui, e ele vai ter dois prolongamentos. Um prolongamento periférico, e lá na ponta desse prolongamento periférico eu vou ter o meu receptor, o impulso vai chegar, o receptor vai receber esse impulso, vai conduzir pro núcleo, do núcleo ele vai pro outro prolongamento que vai levar pro sistema nervoso central. Então esse aqui é o meu prolongamento central, beleza? Ok. Esse impulso, ele chega pela coluna dorsal, na medula espinhal. Tá vendo que ele chega pelo lado esquerdo e continua subindo pelo lado esquerdo? Continua subindo. Mas quando chega lá no bulbo, o que acontece? Acontece o cruzamento. Então, todos os impulsos que percorrem essa via, que é a via coluna dorsal, lemnisco medial, ela só vai cruzar pro lado oposto onde? No bulbo, tá? Até chegar no bulbo, ela tá percorrendo o mesmo lado que ela entrou na coluna. Quando eu falo coluna posterior, gente, é a mesma coisa que coluna dorsal, tá? Por isso que recebe esse nome de coluna dorsal e lemnisco medial a gente vai ver ainda. Só que a coluna dorsal é a coluna da substância cinzenta, não é? Que o neurônio tá entrando aqui pela substância cinzenta, e aí depois que processar aqui, o impulso vai subir pela substância branca, já que é na substância branca a gente vai encontrar o quê? Axônios. Tá vendo que ele tá subindo também por essa região posterior da substância branca? Essa região aqui recebe um nome, são os fascículos grácil e cuneiforme. Olha a diferença. O impulso que tá vindo do pé, tá vendo que ele tá percorrendo mais no meio? E o impulso que está vindo da mão está percorrendo mais no lado? Essa é a diferença quando a gente pensa em membros superiores e membros inferiores. Os membros inferiores, eles trafegam pelo fascículo grácil, que é o que está no meio. E os membros superiores, eles trafegam pelo fascículo cuneiforme, que são os laterais, tá bom? Então, ó, nessa imagem que ela descreve isso muito bem. Então, se eu tenho um tumor, por exemplo, nessa região mais central, provavelmente eu vou afetar a sensibilidade do membro inferior. E a sensibilidade do membro superior pode estar preservada, certo? Beleza. Então, os impulsos chegam aqui, sobem pelos fascículos grácil e cuneiforme. Tudo isso ainda é o meu primeiro neurônio. Lá no bulbo vai acontecer uma sinapse. E o meu segundo neurônio vai fazer o quê? Vai cruzar. Tá vendo que estava do lado direito e agora ele cruzou pro lado esquerdo? Quando acontece esse cruzamento, eu já tenho meu segundo neurônio. E esse segundo neurônio ele vai subir pro encéfalo pelo lemnisco medial. Por isso que recebe esse nome, coluna dorsal, lemnisco medial. Até chegar no bulbo, ele não entrou pela coluna dorsal, ele entra pela coluna dorsal e sobe pelos fascículos grácil e cuneiforme. Quando chega aqui no bulbo, ele vai fazer o cruzamento e depois que cruza, ele vai subir em direção ao encéfalo. Ele sobe pelo lemnisco medial. Até que ele sobe, vai subindo, vai subindo, vai subindo, ele vai chegar onde, gente? No tálamo. Toda vez que for impulso sensitivo, passa pelo tálamo. Não tem nenhum impulso sensitivo que não passe pelo tálamo. E aqui no tálamo vai acontecer outra sinapse, tá vendo? Do tálamo vai sair meu terceiro neurônio. E aí sim, vai levar para as regiões específicas do córtex que vão interpretar essa sensação, ok? Então, sobre a coluna dorsal lemnisco medial, tem que saber que o cruzamento ocorre no bulbo, apenas. E aí sobe pelos fascículos grácil e cuneiforme, que é a região posterior da medula, e passa pelo tálamo, tá? Quais são os impulsos carregados por essa via? Propriocepção, tato epicrítico e sensibilidade vibratória. Tem que saber, tá? Vocês lembram a diferença de tato protopático e tato epicrítico? Tato protopático é aquele tato grosseiro. Eu senti que a pessoa tocou em mim. Agora, quando eu tô de olhos fechados e alguém me dá um objeto, eu consigo sentir a textura, eu consigo sentir a forma daquele objeto. Se uma pessoa escreve uma letra na minha mão, eu consigo saber que letra ele escreveu. Esse tato mais fino é o tato epicrítico, tá? Então, tato epicrítico, propriocepção e sensibilidade vibratória, capacidade de sentir vibração mesmo, sobem por essa via, coluna dorsal e lemnisco medial. E onde que chega a informação lá no encéfalo, gente? Na nossa área sensitiva do encéfalo, que é o giro pré-central. Deixa eu mostrar uma imagem logo aqui. Aqui. Opa, o giro pós-central, desculpa. Aqui. Nessa imagem que a gente consegue ver, tá vendo? Eu tenho o meu sulco central, na frente do sulco eu tenho o giro pré-central e atrás do sulco eu tenho o giro pós-central. O giro pós-central, a área responsável por toda a sensibilidade do nosso corpo, tá? Então, todas as informações sensitivas, depois que passam pelo tálamo, vão chegar aqui, nesse giro pós-central. E esse giro pós-central, ele tem uma característica chamada de somatotopia. Somatotopia. O que é, gente? A somatotopia é a característica que o nosso cérebro tem de regiões específicas do cérebro estarem relacionadas com regiões específicas do corpo. Então, toda informação sensitiva que chega dos membros inferiores, elas chegam aqui, ó, na parte medial do giro, que é a parte que tá pra dentro. As informações que chegam dos membros superiores, chegam aqui nessa região mais superior. Da cabeça, chega nessa região. Da língua, laringe, chega nessa região. Isso que é somatotopia, tá? E essa imagem aqui pode aparecer com o nome de homúnculo de Penfield, tá? É a mesma coisa. E percebam que as nossas mãos, elas têm um volume, um tamanho muito pequeno comparado com o corpo todo. Mas olha o tamanho do espaço que a mão ocupa no cérebro, né? Ela ocupa quase um quarto aí de todo o giro do cérebro. Isso reflete a quantidade de movimentos que a gente consegue fazer com a mão, movimentos muito específicos, muito finos, tá? Ok, essa via aqui deu pra entender, gente? Então, ó, nessa imagem que a gente consegue ver. Depois que o impulso chegou, um impulso ou de propriocepção, ou de tato epicrítico, ou de sensibilidade vibratória, entrou pela coluna dorsal, ele vai subir pelo meu fascículo grácil ou pelo meu fascículo cuneiforme. Se o estímulo foi no membro inferior, sobe pelo fascículo grácil. Se foi no membro superior, sobe pelo fascículo cuneiforme até no bulbo. No bulbo vai fazer a sinapse com o segundo neurônio cruza e sobe pro tálamo pelo lemnisco medial. Do lemnisco medial faz a sinapse com o terceiro neurônio, que leva para nosso giro pós-central, tá? O giro pós-central, ele é chamado de área somestésica primária. Somestésica é a mesma coisa que sensitiva, tá? Mesma coisa.
E os outros tipos de sensação, né? Quando a gente pensa em temperatura, tato protopático, dor, os outros tipos de sensação são transmitidos pela via anterolateral. Qual é a diferença dessa via, gente? Essa via, ao invés de cruzar no bulbo, ela já cruza quando entra na medula. Então, ó, a mesma coisa. Chegou o impulso aqui, no pé, né, ou nos membros superiores, enfim, ela também entra pela coluna dorsal, tá vendo? Só que já na coluna dorsal, já acontece uma sinapse. Então, meu neurônio 1 aqui é mais curto. O meu neurônio 1 entra na coluna dorsal e já faz a sinapse com o segundo neurônio. E esse segundo neurônio já cruza na medula. Quando ele já cruza na medula, tá vendo que ele já tá subindo pelo lado oposto? Então, se o estímulo veio do lado direito, ele já tá subindo pelo lado esquerdo. Ele não vai subir pelos fascículos gráfico-cuneiforme, ele vai subir por outros tratos, tá? Que a gente vai ver aqui. Beleza. Sobe pelos tratos que vão estar na região anterior e lateral da medula, por isso que é via anterolateral. Porque esses tratos que vão subir esse estímulo é o trato espinotalâmico anterior e o trato espinotalâmico lateral. Por que espinotalâmico? Não precisa decorar, porque tá levando a informação da medula espinhal pro tálamo, que é que toda informação sensitiva vai chegar, tá? Então, ó, ele pode percorrer ou o trato espinotalâmico lateral ou o trato espinotalâmico anterior. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde estão esses tratos, só pra vocês terem noção. Aqui, ó, o espinotalâmico lateral e o espinotalâmico anterior. Então, quando a fibra que tá trazendo informação, ou de dor, de temperatura, de pressão, entra na coluna dorsal, já faz sinapse com o segundo neurônio, esse segundo neurônio cruza, e ele pode subir ou pelo espinotalâmico anterior ou pelo espinotalâmico lateral. E aí ele já sobe pelo lado oposto. Isso é importante saber, tá? Onde acontece o cruzamento em cada via. Beleza. Se é o trato espinotalâmico, ele vai subir e vai para onde? No tálamo. No tálamo, esse segundo neurônio faz a sinapse com o terceiro, que vai levar a informação lá para a área senestésica primária, tá? Essa questão, gente, de cruzar no bulbo, de cruzar na medula, é importante quando a gente tem uma lesão. Então, por exemplo, esse trato aqui, que é o coluna dorsal e o medial, ele só cruza no bulbo, certo? Então, vamos supor que uma pessoa teve uma lesão no tórax, tá? Ela sofreu uma lesão aqui. Ela sofreu uma lesão nessa região. O trato, ele não cruza só no bulbo. Então, se a lesão foi nessa região, foi abaixo do bulbo, ainda não cruzou, ela vai perder a sensibilidade vibratória, trato epicrítico e propriocepção do mesmo lado que aconteceu a lesão, ok? Ela vai acontecer do mesmo lado. Só que, se a lesão aconteceu acima do bulbo, se a lesão foi do lado direito acima do bulbo, ela vai perder essa sensibilidade do lado esquerdo, porque acima do bulbo já cruzou. Então, a fibra que tá, o impulso que tá percorrendo o lado esquerdo, na verdade, tá trazendo a informação do lado esquerdo. Quando a gente pensa na via anterolateral, não. Na via anterolateral, vamos supor que a pessoa que tá ao lado direito, né? Vamos supor que ela teve uma lesão aqui, nessa região. Se esse nervo aqui tá inervando, por exemplo, o dedo da mão. O dedo da mão, ele perde a sensibilidade, certo? Porque foi justamente o nervo dele que foi lesionado. Mas vamos pensar abaixo dele. As regiões abaixo das mãos, toda a região abaixo. Ela vai perder a sensibilidade desse lado? Não. Porque lá no pé direito, o impulso já cruzou logo quando entrou na medula, então tá subindo pelo lado esquerdo, tá? Então, na avaliação de lesões, é importante a gente saber onde cruza para ver onde vai estar a manifestação clínica. Se é do mesmo lado que teve a lesão ou do lado contrário, tá bom? E aqui essa imagem é ótima, tá, gente? Pra mostrar, ela é bem didática, pra mostrar as duas vias. Então, aqui a via da coluna dorsal e aqui a via anterolateral. Ela mostra, ó, na coluna dorsal, o cruzamento só acontece aqui no tronco encefálico, que é o bulbo, e na via anterolateral, o cruzamento já acontece na medula, tá vendo? Quando o neurônio entra na medula. Tranquilo essa parte aqui? Então, bora. E os dermátomos, eles são... Os dermátomos, gente, eles são os locais da nossa pele que são inervados por cada segmento que sai lá da medula espinhal, tá? Isso aqui é muito importante pra gente avaliar lesões também. Então, a pessoa, né, se tem um acidente ali, na hora que vai fazer a avaliação, a gente vai fazendo os estímulos em cada região do corpo da pessoa pra ver se ela tá com sensibilidade. É óbvio que não tem como decorar todos os dermátomos, tá? Mas tem alguns importantes, por exemplo, a região aqui dos mamilos é T4. Então, tendo como referência T4, a gente sabe onde tá T2 e T3, entendeu? Então, é bom saber algumas regiões, tipo, a linha dos mamilos é T4, a parte da pelve é L1, aí os braços a gente vai ter principalmente os nervos cervicais, enfim. Mas isso aqui não vai cair pra vocês pra saber onde tá cada dermátomo, mas saber o que é dermátomo, tá? Então, dermátomos são campos da nossa pele inervados por cada ramo espinhal que sai lá da medula, ok? Vamos lá. E outra via aferente que a gente tem, gente, são as vias trigeminais. As vias trigeminais são super complexas, não precisa decorar com detalhes, tá? Aquelas duas são mais importantes. E vamos lembrar aqui, o trigêmeo. O que é o nervo trigêmeo? É o nervo que traz a informação sensitiva de toda a região da cabeça, né? De toda a região da face. Só que o trigêmeo é um nervo craniano. Então ele vai passar pela medula espinhal? Não. Ele se conecta diretamente com o encéfalo. E aí, gente, a gente vai ter aqui, por exemplo, 3 gânglios. A gente vai ter aqui a região do gânglio trigeminal. E a gente tem 3 núcleos do trigêmeo. Aqui, ó. Deixa eu só aqui. Núcleo do trato mesencefálico, núcleo do trato sensitivo principal e cadê aqui? Núcleo do trato espinhal. O que é núcleo? É uma região dentro do sistema nervoso central, que é um aglomerado de corpos celulares, aquela parte, né, da cabeça do neurônio. Beleza. Então, percebam aqui, ó, que o nervo trigêmeo, ele vai ter 3 núcleos. Ele vai ter aqui esse núcleo, que é o núcleo do trato mesencefálico, esse núcleo, que é o núcleo sensitivo principal, e esse núcleo, que é o núcleo do trato espinhal. O que acontece? Toda informação que chegar de sensibilidade da face vai percorrer o primeiro neurônio e vai chegar em um desses núcleos. Ou chega no mesencefálico, ou chega no principal, ou chega no trato espinhal. Nesses núcleos vão acontecer as sinapses, que vão sair os segundos neurônios. E esse segundo neurônio vai levar para onde também? Pro tálamo. E do tálamo vai para a área senestésica primária, tá bom? Em relação ao trigêmeo, é saber isso, tá, gente? Não tem muito detalhe, não, ok? Vamos lá. Antes de... Não, bora lá, eu vou seguir a ordem aqui. A gente já falou dessa parte de telencéfalo, de encéfalo. Aqui a gente só vai ver as áreas de Brodmann, tá? Que tem algumas áreas que são importantes saber. E algumas áreas do cérebro relacionadas com a sua função principal. A gente viu os lobos, né? A gente viu que o lobo frontal está mais relacionado com o pensamento, com a motricidade, o lobo parietal, sensibilidade. Então, os lobos é para saber com qual função cada um está relacionado. Só que aqui a gente vai ver mais específico, os giros, tá? Então, tal giro está relacionado com tal função. Então, gente, 2 giros que não pode esquecer. É o giro pré e o giro pós-central, tá? O giro pré-central, ele é exclusivamente motor. Toda informação motora sai do giro pré-central. E toda informação sensitiva chega no giro pós-central. E os dois têm aquele homúnculo, tá? Aquela somatotopia. Nos dois vai ter aquela correspondência. Tá, pode passar. E aqui o nosso córtex, que é aquela região superficial do cérebro formada por substância cinzenta, ela vai ser dividida em áreas, tá? Que não necessariamente está relacionada com o lobo onde ela tá. São várias áreas, que são as áreas de Brodmann. Óbvio que não tem que saber todas, mas tem que saber. Eu acho que eu vou brifar aqui. Áreas 3, 1 e 2, que são as sensitivas. Área 4, que é a primária. Área 6, que é a premotor. Deixa eu ver aqui qual que é mais importante. Depois eu vou colocar outras lá na frente. Não. Aqui, 13 e 14, que é a ínsula. Desse slide aqui são essas. Então, gente, tá vendo aqui, ó, que tá aqui o meu sulco central.
e logo atrás dele está o giro pós-central, o meu giro pós-central, ele está em qual área? 1, 2 e 3. Então, o meu giro pós-central, ele é a mesma coisa que as áreas 3, 1 e 2 de Brodmann. Então, essas áreas, a gente fala 3, 1, 2 por causa da ordem que tá lá, mas pode falar 1, 2, 3, tá? É a área sensitiva. E o nosso giro pré-central, que é a área 4, que é a área primária, tá? Então, 1, 2, 3, sensitiva, e a área 4 é a primária, que a gente, a área motora, tá? A área motora primária. Área 6, percebam aqui que a área 6, cadê? Ela está logo na frente do giro pré-central. Essa área que está na frente do giro pré-central, a gente fala que é o córtex pré-motor. Então, também está relacionada com a motricidade. Não é dali que saem os impulsos. O impulso sai da nossa área motora primária, que é o giro pré-central. Mas dali saem impulsos que vão auxiliar o movimento, beleza? Áreas 13 e 14 estão na ínsula. Nessa imagem aqui não dá para ver a ínsula, mas nessa imagem aqui dá. Ó, a ínsula, gente, tá vendo que é como se eu abrisse essa região aqui? Um lobo que está lá dentro, escondido, é a ínsula. A ínsula, ela está mais relacionada com as funções primitivas, assim, de sensações, de motivação, dos impulsos mesmo, né? Mais primitivos, ok? E aí a gente vai ver algumas áreas específicas. Então, a área sensitiva, eu já mostrei para vocês, né, que a gente vai ter a área sonestésica primária, que é o giro pós-central, onde estão as áreas 3, 1 e 2 de Brodmann. Tem a somatotopia, que é a questão do homúnculo sensitivo, e a gente tem a área sonestésica secundária. Então, a área sonestésica secundária é a que ajuda a primária, tá? Que está associada ali a gente sentir os detalhes dos estímulos que chegam lá nessa área. E essa área sonestésica secundária tá no lobo parietal superior. Então, percebam, ó, essa aqui é a minha área sonestésica primária, que é o giro pós-central, e a região logo atrás dela é a sonestésica secundária. Essa aqui é a minha área motora primária, que é o giro pré-central, área 4, e essa região aqui que está na frente dela é a minha área motora secundária, que ajuda no movimento. E essa área aqui, que é a área pré-frontal, ela está relacionada com planejamento, organização, memória, raciocínio lógico, tá? Raciocínio matemático, toda essa questão de raciocínio mesmo, na área pré-frontal, beleza? Esse aqui eu vou mostrar daqui a pouco. A área visual, a gente já viu, a área visual está no lobo occipital, tá? E a nossa área visual, gente, ela é chamada de, é a nossa área 17 de Brodmann, tá? Então, lá no lobo occipital, área 17, em relação a essas áreas, deixa eu ver quais são a importância aqui. A área de Wernicke e de Broca, também foi uma questão, tá? Gente, a gente tem duas áreas no lobo temporal, que são a área de Wernicke e a área de Broca. Para a linguagem ser estabelecida, né, para a comunicação ser estabelecida, a gente tem que compreender a informação e tem que gerar uma resposta a partir disso. A área relacionada com a compreensão da linguagem é a área de Wernicke. E a área relacionada com a expressão da linguagem é a área de Broca. E elas são conectadas pelo fascículo arqueado. Então, se uma pessoa tem uma lesão na área de Wernicke, o que ela expressa de linguagem não faz sentido, tá? Ela fala palavras soltas, desconexas, não consegue formar frases. Se ela tem uma lesão na área de Broca, ela entende o que a pessoa fala, mas ela não consegue se expressar, tá? Às vezes ela não consegue coordenar os músculos da face, por exemplo, para gerar uma palavra. E se ela tem uma lesão no fascículo arqueado, vai ser uma afasia de Wernicke ou de Broca? De Broca. Por quê? O fascículo, ele leva a informação do Wernicke para Broca. Então, se ela tem uma lesão aqui no fascículo, ela entende, mas essa informação não chega na área de Broca. Então, simula uma afasia de Broca como se ela tivesse, tido uma lesão na área de Broca, beleza? E tem que saber as áreas, né? Então, a área de Wernicke é a área 22 e a área de Broca, 44, 45, tá? E a afasia que eu falei, a afasia é uma dificuldade da linguagem, tá? Então, pode ter a afasia de Wernicke ou a afasia de Broca. Áreas límbicas a gente vai ver quando for ver sistema límbico. É isso, deixa eu ver isso, bora. E o diencéfalo, né, gente? A gente já deu uma introduzida lá no início. O diencéfalo é formado por 4 estruturas: tálamo, epitálamo, hipotálamo e subtálamo. O subtálamo a gente não consegue ver na anatomia superficial, porque o próprio nome já diz, né? É sub, então ele está na região inferior. O tálamo é essa região aqui mais central, que a gente já viu. O tálamo ele está muito relacionado com a sensibilidade. Todos os impulsos sensitivos, antes de irem para o córtex, passam pelo tálamo. É como se ele integrasse as informações sensitivas antes de distribuir para o córtex. Inclusive, algumas sensações, elas já se tornam conscientes no tálamo. Algumas dores, por exemplo, dor no geral, vou falar algumas não. Dor no geral, por exemplo, se você tirar o córtex, você continua sentindo dor. Se você tirar o córtex da região sonestésica, você não sente tato, você não sente temperatura, porque para você sentir tem que chegar no córtex. Mas a dor, ela já se torna consciente no tálamo, tá? Então ele tem muita importância sensitiva. Também ajuda na motricidade, comportamento emocional, memória, mas a principal função é sensitiva, tá? Abaixo do tálamo a gente tem o hipotálamo e logo atrás o epitálamo, que a gente já falou as funções, tá? O hipotálamo está relacionado com aquela questão, né, de ter um panorama geral de como está o nosso corpo, nível de glicose, nível de sal no sangue, nível da pressão arterial, tudo isso ele consegue identificar e desencadear a resposta para coordenar isso. Então a gente fala que o hipotálamo, ele é responsável pela nossa homeostase, tá? O que é a homeostase? É o equilíbrio interno do corpo. Então, para o nosso corpo em equilíbrio, a temperatura tem que estar ideal, a pressão arterial tem que estar ideal, a frequência cardíaca tem que estar ideal. O chefe, né, da homeostase do corpo é o hipotálamo, beleza? Sensação de fome, sede, saciedade, tudo é desencadeado pelo hipotálamo também, beleza? E temperatura corporal é uma coisa muito importante que eu não tinha falado, tá? Coordena aí a temperatura, né? Controla a temperatura. O hipotálamo, então, abaixo do tálamo, controle da atividade visceral, aqui, principal responsável pela homeostase, e o epitálamo é onde a gente encontra a glândula pineal. A glândula pineal, gente, ela está relacionada com a produção de melatonina. A melatonina ainda é uma coisa que se estuda muito hoje em dia, tá? Ainda é fonte de muitos estudos, mas sabe que a principal função dela é regular o nosso ciclo circadiano, tá? A questão, né, de sono e vigília. Vigília quando a gente está desperto e sono quando a gente dorme. E a melatonina, por isso que ela é um suplemento, né, utilizado por muita gente para ajudar no sono, e é para a gente produzir a melatonina. O que estimula a produção de melatonina pela glândula pineal? A escuridão, tá? Então, locais escuros estimulam a produção da melatonina, por isso que é importante, né, após as 6 horas, tal, já reduzir as músicas que ninguém faz, né? Mas é importante para uma boa higiene do sono. Mas sabe-se... Culpa da fase, mas mas ela sabe que ela tem outras funções, tá? Então ela atua como anti-inflamatório, ajuda na função sexual, né? Na questão da libido, antioxidante, sistema imune. Então, várias funções relacionadas. Mas a principal é o ciclo circadiano, tá? Ah, gente, o tálamo. Isso aqui que é o tálamo, tá vendo? O que são esses quadradinhos aqui? Vários núcleos de neurônios, vários núcleos ordenados que vão formando os núcleos do tálamo, tá? Cada núcleo desse aqui vai estar relacionado com funções diferentes. Tá, agora que a gente viu as vias aferentes, a gente vai ver as vias eferentes.
Antes de tudo, as vias eferentes, elas podem ser diretas ou indiretas. Antigamente, essas vias diretas ou indiretas eram chamadas de vias piramidais e vias extrapiramidais. Hoje em dia, não se utiliza mais esse termo, porque sabe-se que as vias indiretas, muitas passam pelas pirâmides. E o que são as pirâmides? Na região do bulbo, tá? Lá no bulbo, a gente tem as pirâmides bulbares. Então, a via eferente direta, que é a via piramidal, tem que saber que é piramidal, tá? Apesar de não se utilizar, tem que saber esse nome. Foi outra questão também. O erro da questão era falar que a via aferente era piramidal. E não é, tá? A via piramidal é só via eferente. São as principais vias, as vias diretas. É a que realmente leva o impulso bruto ali pro músculo. E a gente vai ter duas, córtico espinhal e córtico bulbar, tá? Elas recebem esse nome de via piramidal porque elas passam pelas pirâmides lá do bulbo. Essa via piramidal, gente, como eu falei, ela vai levar esse movimento bruto. E esse movimento, ele vai ser regulado, tipo assim, a postura, a tonicidade, né? A intensidade vai ser regulada pelas vias extrapiramidais, que não passam pelo bulbo. Gente, as vias extrapiramidais, eu acredito que não precisa saber a função de cada uma, pelo menos saber quais são, tá? Então, são essas aqui, ó. Via rubro espinhal, teto espinhal, retículo espinhal pontinho, retículo espinhal bulbar, vestíbulo espinhal lateral e vestíbulo espinhal medial. São as vias extrapiramidais. Ó, percebam que as piramidais recebem o nome de córtico espinhal. Se é córtico espinhal, é porque o impulso sai do córtex e chega na medula. Para sair do córtex e chegar na medula espinhal, tem que passar por onde no caminho? Pelo bulbo, né? Porque o bulbo tá naquele caminho ali do tronco encefálico. As outras vias não passam pelo bulbo. A rubro espinhal, ela sai lá no núcleo rubro do mesencéfalo. A teto espinhal também sai do mesencéfalo. A retícula espinhal, pontinho ou bulbar, sai do tronco encefálico. Vestíbulo espinhal sai lá dos núcleos vestibulares. Elas não saem do córtex, primeiramente, por isso que elas são as indiretas, tá? E elas não passam pelo bulbo. Então, a motricidade, ela está relacionada com a córtico espinhal, que a gente tem anterior e lateral, que vai ver a função de cada uma. E os ajustes do movimento, então, o ajuste da postura, a organização do movimento, são as vias extrapiramidais, tá bom? Ou vias indiretas. A gente vai ver aqui a via piramidal, que é a principal. Mas antes de falar dela, tá vendo que a gente tem duas? Córtico espinhal lateral e córtico espinhal anterior? Qual a diferença? As duas têm a mesma função, só que a córtico espinhal lateral está relacionada com o movimento distal. Então, tipo assim, a gente tem dois tipos de esqueleto. O esqueleto axial, que é todo o esqueleto aqui da parte média do corpo, e o esqueleto apendicular, que é o dos membros, tá? Quando a gente pensa nos membros, tanto na musculatura axial quanto na musculatura proximal, então, musculatura axial e a que está mais perto do esqueleto, a gente fala que é o trato córtico espinhal anterior. Se for musculatura mais longe, então mais na extremidade das mãos dos pés, aí é o córtico espinhal lateral, tá bom? E agora a gente vai ver como que acontece essa via. Se essa via é motora, se essa via é eferente, ela vai sair do córtex e vai chegar na medula, e da medula vai para o músculo. Então a gente vai começar a partir do córtex, tá? O impulso, gente, o neurônio 1 vai sair do córtex e ele vai sair principalmente do nosso giro pré-central. Mas tá vendo que tem outros neurônios saindo de outras regiões? É a área motora secundária, tá? O impulso vai sair dessa região do córtex e percebam que o neurônio 1, ele é enorme, ele sai do córtex e ele chega lá no bulbo. O que vai acontecer no bulbo? Ele vai cruzar. Então, o trato córtico espinhal lateral, ele cruza onde? Na região do bulbo. Ou seja, se em relação à motricidade, se eu tive uma lesão abaixo, uma lesão do lado direito abaixo do bulbo, eu perco o movimento do lado direito. Mas se for acima do bulbo, se eu tive uma lesão do lado direito, eu perco o movimento do lado esquerdo. Quando a gente fala em sensibilidade, aí depende se é a via coluna dorsal ou se é a via anterolateral. Deu pra entender a diferença, né? E aí tá vendo aqui que umas fibras cruzam e as outras não cruzam? As fibras que cruzam são as fibras que vão formar o trato córtico espinhal lateral. As fibras que não cruzam, que passam direto, são as fibras que vão formar o trato córtico espinhal anterior, tá bom? Ai, gente, eu não coloquei uma imagem aqui que eu tinha que ter colocado. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Vias eferentes. Tem mostrando o segundo neurônio. Deixa eu ver se aqui. Ué, saiu de compartilhar? Peraí, rapidinho. Aqui, achei. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Então, estão investindo isso aqui no dia a dia de dar aula para ensino médio. Eu não conversei, né, Zé? Fazer mesmo. Pronto. Aqui, só para mostrar mesmo, gente. O impulso, né? Ele tá saindo do córtex. Opa, aqui, o impulso, ele tá saindo do córtex. Tá vendo que essa imagem mostra até o músculo, tá? A somatotopia. E aí, vai descer, vai chegar no bulbo. Quando chega no bulbo, ele cruza. Ele cruza, isso tudo é um neurônio só, tá, gente? O neurônio que sai do córtex, que chega no bulbo, que cruza no bulbo e desce na medula é o nosso neurônio 1. Quando a gente pensa em vias motoras, a gente só tem dois neurônios. O neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Tá vendo que na coluna, já na medula espinhal, ele vai fazer a sinapse? Ele vai fazer a sinapse e vai sair o segundo neurônio, que vai levar a informação para o músculo que vai contrair. Então, a gente fala que antes da sinapse é o neurônio motor superior e depois da sinapse é o neurônio motor inferior. O trato córtico espinhal anterior é o que não cruza, tá? É o que não cruza. Percebam aqui, ó. Esse trato que estava vindo lá do córtex. Quando chega no bulbo, ele cruzou e foi para o trato córtico espinhal lateral. O que não cruzou veio aqui pela frente, que é o trato córtico espinhal anterior, tá? Ok. Então, tudo isso aqui que eu expliquei, e agora a gente vai para cerebelo. Cerebelo, gente, a mesma coisa. Tem aquela parte de histologia, mas eu nem coloquei no slide, porque é o que, se cair cerebelo, tem que saber essas três divisões aqui. Vestíbulo cerebelo, espino cerebelo e ponto cerebelo, tá? Somente o cerebelo. Nossa, nem imaginava que era tão grande o assunto. É muita coisa. Bora. O cerebelo, gente, qual é a função dele? Coordenar o movimento, tá? Coordenação de movimento é cerebelo. Então, se uma pessoa não consegue fazer movimentos rápidos e alternados, ela tem problema no cerebelo. Tanto que um teste pra gente ver, não sei se você já viu, um teste pra ver se ela tem problema cerebelar, ela fazer isso aqui com a mão. Se ela não conseguir fazer, ela tem disgiadocinesia, que a pessoa não consegue ter o controle mesmo. Fazer esse movimento aqui. São movimentos rápidos e alternados. É isso que o cerebelo faz, né? Entre outras funções, a principal é coordenar o movimento. E a postura também. Então, regula a movimentação e a postura e aprendizado motor. O que é aprendizado motor? Quando eu tô escrevendo uma frase.
É tão automático, mas para a gente escrever a próxima letra, a gente teve que pensar nela, a gente teve que planejar escrever a próxima letra. Então, o cerebelo também está relacionado com o planejamento do movimento a curtíssimo prazo, tá? Essa questão de planejar mesmo o próximo passo do movimento, o cerebelo também ajuda, beleza? Coordenação do movimento, que é a principal coisa, e vital durante atividades rápidas, como correr, digitar, tocar piano, conversar, escrever, tá? São movimentos ali rápidos que precisam dessa noção que a gente vai fazer logo depois. E o cerebelo é dividido em 3 regiões: vestíbulo cerebelo, espino cerebelo e ponto cerebelo. Gente, vestíbulo cerebelo é equilíbrio, espino cerebelo é essa parte dos movimentos que eu falei para vocês, essa coordenação dos movimentos é o espino cerebelo, tá? Então, coordenação dos movimentos. E o ponto cerebelo é o planejamento do movimento, tá? Então, coordenar o movimento é espino cerebelo e planejar o movimento é ponto cerebelo. E isso é importante quando a gente pensa nas conexões. Então, por exemplo, tá aqui o meu cerebelo. Ele tem a região do meio, é a espino cerebelo, ou desculpa, a região do meio é a espino cerebelo. Só que no espino cerebelo a gente tem duas regiões, a zona medial, a zona intermédia, e o cérebro cerebelo, que é a mesma coisa que ponto cerebelo, é a zona lateral, tá? O que a gente tem que saber aqui? Cérebro cerebelo, pelo nome, a gente já sabe que ele vai ter a função de planejar o movimento, porque a conexão que ele faz é com o cérebro, não é com a medula espinhal. Então, essa zona lateral do cerebelo, ou também chamada de cérebro cerebelo, ela está relacionada com o planejamento do movimento. Essa região do espino cerebelo, se é espino cerebelo, faz conexão com quem? Com a medula espinhal. É ela que vai estar responsável pela coordenação do movimento. E o vestíbulo cerebelo, ele está relacionado com o equilíbrio, tá? Então, quando a gente pensa em cerebelo, gente, a gente tem divisões funcionais e divisões anatômicas. A divisão anatômica é essa: zona medial, zona intermédia e zona lateral. Além do lóbulo, esse lóbulo baixinho aqui que a gente chama é lóbulo flóculo nodular, tá? E as divisões funcionais são esses 3: espino cerebelo, vestíbulo cerebelo e cérebro cerebelo, tá bom? E tem os núcleos, né? Esses núcleos aqui, eles estão relacionados com a função. Então, por exemplo, qual é o núcleo que está na zona medial? É o núcleo fastigial. O núcleo que está na zona intermédia é o núcleo interposto. E o núcleo que está no cérebro cerebelo na zona lateral é o núcleo denteado. Então, a função vai ser a mesma, tá? A mesma função da região que ele está, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aí eu coloquei aqui a parte da anatomia, né? A mesma imagem, só que outras coisas da anatomia que a gente tem que saber. Os lobos, então a gente tem o lobo anterior, o lobo posterior e o lobo flóculo nodular. E essa aqui eu já falei também, tá? A região do verme, né? Que é a mesma coisa que zona medial. Em relação ao cerebelo, era só isso mesmo, tá, gente? A função e essas 3 divisões que são mais importantes. E como ele está relacionado com a motricidade, a gente vai ter tratos também, a gente vai ter tratos também relacionados com o cerebelo, tá? Tratos que chegam e saem do cerebelo. Esses tratos, a gente vai ter principalmente os tratos aferentes, que são os espinocerebelares. O trato espinocerebelar dorsal e o trato espinocerebelar ventral. Também não acho que precise saber definição. Pelo nível das questões que eu vi, não cai detalhes no cerebelo, não, tá? Só saber que as informações sensitivas que passam pela medula espinhal, ao invés de chegar só no córtex, também chegam no cerebelo, então tem um desvio, tá? E quando chega no cerebelo, para que essa informação vai chegar lá? Justamente para ele coordenar uma resposta relacionada à coordenação do movimento, tá? Então ele também recebe as informações do que a gente tá vendo, do que a gente tá tocando, do que a gente tá ouvindo, pra gente ter uma localização espacial ali, tá bom? Mas só saber que as informações chegam no cerebelo a partir dos tratos espinocerebelares, tá bom? E outra estrutura que ajuda no movimento são os núcleos da base. Os núcleos da base, gente, eles têm uma função parecida com o cerebelo. Eles também auxiliam no movimento, também auxiliam na coordenação, auxiliam no planejamento, tá? Eles vão ter uma função muito parecida aí. A gente vai ter alguns núcleos que são núcleo caudado, putamen e globo pálido. Só que o globo pálido tem globo pálido lateral e globo pálido medial. A principal função, gente, dos núcleos da base é influenciar o córtex motor por meio das vias que passam pelo tálamo. Como assim? Quando a informação sai lá do córtex motor, né? O meu córtex motor enviou informação para eu contrair o músculo. Essa informação ela vai para o músculo, mas antes de ir para o músculo, ela passa pelos núcleos da base. E isso acontece por quê? Percebam aqui, ó, que existe uma região que é a cápsula interna. Deixa eu ver outra imagem aqui. Não era essa imagem que eu mostrei, não, mas enfim. Essa cápsula interna aqui, ela é uma região por onde as fibras que saem do córtex vão passar antes de descer pela medula espinhal. As fibras passam por essa cápsula interna. E olha o que está ao redor dessa cápsula interna. Tá aqui o meu núcleo caudado. Aqui tá o núcleo lentiforme. Só que o núcleo lentiforme, ele é formado pelo globo pálido lateral, pelo globo pálido medial e pelo putame, certo? Que são os meus núcleos da base. Esse vermelho aqui é o núcleo caudado e aqui tá o tálamo. Então percebam, gente, que os núcleos da base, eles estão muito próximos uns dos outros e eles estão próximos da região por onde passam as vias motoras, por onde passam as fibras motoras. Isso é importante porque quando o impulso passar por ali, uma parte vai circular por esses núcleos da base e eles vão modular o movimento. Então eles têm a função ali de controle do movimento. Ou eles controlam, ou eles estimulam. Tanto que os problemas dos núcleos da base, geralmente, ou eles causam uma hiperestimulação do movimento, a pessoa quando vai fazer um movimento, ela faz um movimento muito brusco, ela não tem noção de intensidade. Ou ela perde o movimento quando ela não tem noção de espaço, por exemplo, tá? Então eles têm a função aí de regular o movimento, seja para mais, seja para menos, tá bom? A diferença dele para o cerebelo é que o cerebelo, ele recebe influências, ele recebe informações de várias regiões do cérebro. Além daqueles tratos espinocerebelares, chega no cerebelo informação de outras regiões. Chega informação do tálamo, chega informação do tronco encefálico, chega informação do tronco encefálico, não é mais encéfalo contibulbo, chega informação do tálamo, epitálamo, hipotálamo. Aqui nos núcleos da base, eles estão relacionados diretamente com o córtex motor. É a informação que sai lá do giro pré-central, que antes de passar para o bulbo, para descer pela medula, ela circula por essa região, e aí quando os núcleos da base recebem essa informação, eles vão gerar uma resposta que vai voltar para o córtex motor, e aí vai regular aquela informação que está saindo de lá, beleza? O cerebelo, ele leva a informação diretamente para o nosso músculo, por exemplo. O núcleo da base não. Os núcleos da base não levam informação direto para o músculo. Eles levam a informação de volta para o córtex, para controlar o impulso que está saindo lá do córtex, beleza? Eles não se conectam diretamente com o músculo. O cruzamento do cerebelo será sempre na medula? Não. O cerebelo, gente, ele tem fibras que cruzam e fibras que não cruzam, tá? Essa questão do cerebelo de cruzar ou não cruzar, podem ficar tranquilos, porque uma parte das fibras é cursa e a outra não. Então, a gente vai ter tanto controle ipsilateral, né, que é do mesmo lado, quanto contralateral, tá bom? Ok, vamos lá. Então, aqui, função. Auxiliar no planejamento e na execução dos movimentos, também auxilia nas funções afetivas e cognitivas, mas essa não é a função mais importante, tá? Núcleo da base é controle do movimento. Eu tenho uma questão aberta também
numa programada, que falava para explicar como que funciona o sistema motor e explicar a influência dos núcleos da base, tá? Então, era só citar mesmo que eles têm essa função de influenciar o córtex. A informação que sai do córtex é modulada pela informação que sai dos núcleos da base. Ele não influencia diretamente lá na medula espinhal, não. Ok. E aí, essa imagem aqui, gente, ela mostra como que isso acontece. Se cair, uma questão disso é muita sacanagem, tá? É muita sacanagem. Porque isso aqui é muito específico. E se cair, é bom saber que a gente tem duas vias que os núcleos da base podem influenciar o córtex, que é a via indireta e a via direta. A via indireta é inibitória, ou seja, ela vai controlar o movimento, e a via direta é excitatória, ela vai estimular o movimento, tá? Via indireta, inibitória, e a via direta, excitatória. Isso aqui, gente, acontece mais ou menos assim. Ó, vamos supor, a informação está saindo lá do córtex, certo? Quando a informação sai do córtex, uma parte desvia e vai para o nosso núcleo estriado. No núcleo estriado, ele vai se conectar com vários outros núcleos. Se conecta com o globo pálido, né, lateral, com o globo pálido medial, se conecta com o tálamo. Essa informação ela vai trafegando nessa região. E aí, quando chega no tálamo, o tálamo manda de volta para o córtex. Lembra que o tálamo ele se conecta diretamente com o córtex, tanto na via motora quanto na via sensitiva? Então, percebam que toda a informação que trafega nos núcleos da base, ela volta para o córtex que gerou a própria informação. Ou para estimular, no caso da via direta, ou para regular, para baixo, no caso da via indireta. E todos os núcleos da base, gente, eles sofrem influência de uma região do mesencéfalo chamada de substância negra. Lá no mesencéfalo, a gente tem essa região chamada de substância negra. E o que essa região produz? Dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que influencia muito nessa região dos núcleos da base. A dopamina, ela tanto estimula a via indireta, quanto estimula a via direta. Ou seja, a dopamina ajuda no funcionamento dos núcleos da base, certo? O Parkinson, quando a pessoa tem Parkinson, é uma degeneração da substância negra. Então, ele diminui a produção de dopamina. Se a pessoa diminui a produção de dopamina, as duas vias ficam prejudicadas. Então, ela tanto vai ter uma diminuição na via indireta, quanto vai ter uma diminuição na via direta. É por isso que no Parkinson, a pessoa tem manifestações hipermotoras e hipomotoras. Então, no Parkinson, a pessoa tem dificuldade de andar, não consegue fazer um movimento, né? Às vezes não consegue fazer algum movimento, mas ao mesmo tempo ela tem o quê? Tremores. Por conta disso, que a dopamina, ela influencia nas duas vias, tanto na via direta, que é excitatória, quanto na indireta, que é inibitória, tá bom? E agora a gente vai entrar na parte do sistema nervoso autônomo. Gente, quando eu gravei essa do sistema nervoso autônomo, eu me empolguei pra vocês. Eu já esqueci muita coisa que não precisava, mas é porque eu adoro essa parte do sistema nervoso autônomo. Mas na revisão, só vou focar no que importa, tá? O sistema nervoso autônomo, tudo isso que a gente tá falando de motricidade, né? Da informação que sai lá do córtex motor e vai pro músculo, a gente tá pensando em motricidade voluntária, né? É a informação consciente que sai do córtex e a gente quer realizar aquela contração. Quando a gente pensa em funções involuntárias, aí é o sistema nervoso autônomo. Então, todas as funções viscerais que a gente chama, tá? Involuntária, a mesma coisa que visceral, tá relacionada com o sistema nervoso autônomo. E antes da gente falar da divisão de simpático e parasimpático, vamos ver a diferença entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, gente, como a gente já viu, ele é voluntário, certo? E percebam que a informação que sai do córtex para ir para o músculo, ela só atravessa dois neurônios, né? O neurônio motor superior, que sai do córtex, vai cruzar lá no bulbo, e quando chega na medula, é o segundo neurônio, que vai levar para o músculo. Quando a gente pensa em sistema nervoso autônomo, a gente vai ter um neurônio saindo lá do... Olha a diferença. O primeiro neurônio está saindo do córtex, no sistema nervoso somático. E aqui está saindo do córtex? Que região é essa aqui? Hipotálamo, tá? Então, olha o sistema nervoso autônomo, os neurônios, eles são controlados pelo hipotálamo, tá? E aí, quando a gente pensa em sistema nervoso autônomo, a gente não fala de primeiro e segundo neurônio. A gente fala de neurônio pré-ganglionar e neurônio pós-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar é aquele que está antes do gânglio. E o neurônio pós-ganglionar é o que está após o gânglio, tá? O neurônio, gente, pré-ganglionar, ele vai trazer a informação do hipotálamo para esse gânglio, vai acontecer uma sinapse no gânglio, e aí do gânglio essa informação vai para o órgão que eu quero inervar. Nesse caso aqui é o estômago, é involuntário, não faz parte do sistema nervoso autônomo. E dentro do sistema nervoso autônomo, a gente tem duas divisões, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Eles, a todo momento, gente, eles estão ativados no nosso corpo, tá? Eles nunca param. Então, eles estão sempre em equilíbrio. Em certas situações, a gente pode ter uma descarga simpática, como situações de luta ou fuga, tá? Situações de medo, de estresse, de ansiedade. E em outros momentos, a gente pode ter uma ativação maior do parasimpático. É muito difícil ter uma descarga parasimpática. A descarga é mais comum na simpática. Geralmente, quando o sistema nervoso simpático diminui, a gente vai ter uma prevalência do parasimpático. O parasimpático é aquele responsável por uma situação normal, quando a gente está aqui em um nível de estresse, tá? A gente está tranquilo, no dia a dia mesmo. E eles vão ter funções opostas. Vamos lá. Para o sistema nervoso simpático acontecer, ele libera o quê nos órgãos? Noradrenalina ou adrenalina. É a mesma coisa, tá? E o parasimpático libera acetilcolina. Só que a gente não tem os neurônios pré-ganglionares e os neurônios pós-ganglionares. Isso aqui é o gânglio, tá? Isso aqui é o gânglio. Percebam que vai sair do sistema nervoso simpático o neurônio pré-ganglionar. Vai acontecer a sinapse no gânglio e vai sair o neurônio pós-ganglionar. A maioria dos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático liberam noradrenalina, norepinefrina, é a mesma coisa, tá? Só que no gânglio, a sinapse que acontece no gânglio é sempre com acetilcolina, sempre, tá? Não importa se é simpático ou parasimpático. O neurônio pré-ganglionar dos dois sistemas, quando chegarem lá no gânglio para fazer a sinapse, para transmitir a informação para o pós-ganglionar, eles sempre liberam acetilcolina. O que vai determinar a ação no órgão é o pós-ganglionar. Se esse pós-ganglionar liberar noradrenalina, é sistema nervoso simpático. Se ele liberar acetilcolina, é sistema nervoso parasimpático. Só tem uma exceção, que a gente libera acetilcolina, mas é sistema nervoso simpático, que são as glândulas sudoríparas. Em qual situação a gente ativa a glândula sudorípara? Simpático, né? Luta ou fuga. Só que para ativar a sudorípara não é noradrenalina, é acetilcolina. Por isso que ela é uma exceção, tá? Mas o resto decora assim. Sistema nervoso simpático, noradrenalina, e sistema nervoso parasimpático, acetilcolina. E a gente vai ver agora as diferenças entre cada um. Então, gente, apesar da diferença ser funcional, a gente também tem diferença anatômica. Então, o que acontece no sistema nervoso simpático? Percebam aqui, o meu neurônio, ele saindo do sistema nervoso central, e logo ele encontra o gânglio, tá vendo? Quando ele encontra o gânglio, a gente vai ter um neurônio pós-ganglionar. Percebe que o neurônio pós-ganglionar, ele é maior. Então, essa é uma diferença anatômica, tá? Entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. No sistema nervoso parasimpático, as fibras pré-ganglionares são curtas e as fibras pós-ganglionares são longas.
No sistema nervoso parasimpático, é o contrário. As fibras pré-ganglionares, elas são maiores. Por quê? Porque os gânglios geralmente estão no órgão. Então, aqui no sistema nervoso simpático, os gânglios, eles estão juntos da medula espinhal. No parasimpático, não. O gânglio está lá no órgão mesmo. Então, a sinapse só vai acontecer no órgão. Por isso que a pré-ganglionar é mais longa e a pós-ganglionar é bem curta. Outra diferença que a gente consegue ver na imagem. Olha de onde está saindo os neurônios do sistema nervoso simpático. Da região torácica e da região lombar. No sistema nervoso parasimpático, eles estão saindo da região cranial e da região sacral. Essa é outra diferença importante. O sistema nervoso simpático, ele é tóraco-lombar e o parasimpático, ele é crânio-sacral, tá? Tem tudo isso escrito aqui, ó. Sistema nervoso simpático. Cadê? Será que eu coloquei aqui? Deixa eu anotar aqui. Tóraco-lombar. E o sistema nervoso parasimpático, aqui, ele é crânio-sacral, beleza? Então, as diferenças anatômicas são essas. Simpático, neurônio pré-ganglionar curto e pós-ganglionar longo, e parasimpático ao contrário. Pré-ganglionar longo e pós-ganglionar curto. Sistema nervoso simpático, tóraco-lombar, sistema nervoso parasimpático, crânio-sacral. Além das diferenças funcionais que a gente viu, né? Que é o momento que cada um é ativado e do neurotransmissor que é liberado, adrenalina ou acetilcolina. Aqui a diferença dessa tabela é ótima, tá, gente? Diferencia cada um, tá vendo? Onde está o neurônio, o tamanho das fibras pré, o tamanho das fibras pós. E essa aqui, que é mais importante, que é o que cada um faz em cada órgão. Geralmente é o contrário. Então, por exemplo, a íris, que é a pupila. Numa situação de luta-fuga, dilata a pupila. Então, a adrenalina causa dilatação da pupila que a gente chama de midríase. E no sistema nervoso parasimpático é o contrário da pupila, miose. Lá nas glândulas salivares, geralmente, gente, o sistema nervoso simpático, ele diminui a secreção salivar e o parasimpático aumenta a secreção salivar. Suor, contrário, simpático estimula o suor, enquanto o parasimpático inibe. Coração, tem que saber, tá? Sistema nervoso simpático aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração e o parasimpático, ao contrário, diminui a frequência cardíaca. Tubo digestivo também tem que saber. O sistema, imagina, numa situação de luta ou fuga, você precisa digerir o alimento naquele momento? Não. O sangue tem que ir para onde numa situação de luta ou fuga? Músculo e cérebro, tá? Então, numa situação de descarga simpática, as nossas vísceras abdominais são desativadas e as vísceras torácicas ativadas. Numa situação do sistema nervoso parasimpático, é o contrário. As vísceras torácicas desativam e as abdominais ativam, tá? É bom ter essa noção. Em relação à bexiga, eu coloquei... Não, em relação à bexiga, gente, é bom saber, tanto em relação à bexiga quanto em relação à questão da ereção, à questão da evacuação. Porque esses três sistemas, eles envolvem a parte involuntária, mas também envolvem a parte voluntária. Então, a bexiga, enquanto ela tá ali vazia, o que tá deixando ela relaxada para encher é o sistema nervoso simpático, tá? O que vai fazer a contração da bexiga para eliminar a urina é o sistema nervoso parasimpático. A bexiga não tá também como víscera abdominal? O que ativa a víscera abdominal? Sistema nervoso simpático. Só que a gente não pode esquecer que tem os esfíncteres, que são de contração voluntária. Esses esfíncteres, eles estão relacionados ao sistema nervoso autônomo? Não, é sistema nervoso somático, tá bom? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Não. Gente, e essa parte do sistema límbico também, ela é bem tranquila, tá? No APG, óbvio que eu falei muito mais detalhes, mas de uma forma geral, a gente tem que saber que o sistema límbico, ele tá relacionado com emoção, tá? Emoção e memória. Por quê? A primeira estrutura, assim, o primeiro circuito a ser explicado foi o circuito de Papez. Ele recebeu isso na casa do homem, né, que fez isso, que foi James Papez, e ele acreditava que esse circuito que ele descreveu estava relacionado com a emoção. Só que, na verdade, hoje sabe-se que o circuito do Papez está mais relacionado com a memória, por conta do hipocampo, tá? O hipocampo é uma região do cérebro relacionada com a memória. Só que existem outras regiões relacionadas com a emoção que foram inclusas nesse circuito, tá? Então, a gente fala que o sistema límbico é o sistema responsável pelo processamento de emoções e memória. O que foi esse circuito que James Papez descobriu, né? Ele descobriu, gente, que a informação que saía do hipocampo, ela passava por uma região chamada... Não, peraí. Não, é isso mesmo. Aqui. Minha dúvida. Uma cópia do velho. Pronto. A região saía do hipocampo, passava pelo fórnice. Eu queria mostrar uma imagem para vocês. Aqui, ó. Essa imagem aqui tá melhor. Isso aqui, gente, ele forma um arco, tá vendo? O hipocampo é esse giro aqui localizado logo abaixo do hipotálamo. E a informação que saía do hipocampo, ela atravessava esse arco, que é o fórnice. Na ponta do fórnice, a gente tem uma estrutura chamada de corpo mamilar, tá? Do corpo mamilar, essa informação ia para o hipotálamo. E do hipotálamo era distribuída principalmente para o giro do símbolo. O que é o giro do símbolo? É esse giro aqui, ó, que eu tô circulando. Beleza. E aí, do giro do símbolo, passava pelo tálamo e voltava para o hipocampo. Antes de voltar para o hipocampo, passava por uma estrutura chamada de córtex entorrinal. O que a gente tem que saber? Que esse, eu acredito que não caia, tá? A ordem do circuito, isso é muito específico, mas saber que o hipocampo, gente, ele é uma área relacionada principalmente à memória. Só que o hipocampo, ele tem uma conexão muito grande com outra estrutura, que é a amígdala. E a amígdala, que ainda vou passar o slide, ela está relacionada com a emoção. É por isso que, geralmente, memórias afetivas, elas duram mais tempo, né, no nosso córtex, porque tem uma relação muito grande com a amígdala. E a amígdala, o centro do sistema límbico, tá? Então, quando a gente pensa em amígdala, ela é a protagonista do sistema límbico, e ela vai estar relacionada principalmente com o processamento do medo. Então, isso é uma questão que poderia cair relacionada com a amígdala, tá? Com o sistema límbico. Onde é processado o medo? Então, uma pessoa que tem uma lesão na amígdala, isso já foi provado com experimentos, né? Com animais e até pessoas mesmo que têm lesões na amígdala, elas perdem o medo. Então, elas não têm medo de nada. Animais, por exemplo, que perdem a amígdala, elas perdem... Ah, tá. Achei que era outra pessoa. Também, Então, bora lá. As pessoas que têm lesão na amígdala, elas não sentem medo, tá? E aí, como que a amígdala processa essa informação? Então, vamos supor que eu vi uma cobra, tá? Se eu vi uma cobra, é um estímulo sensitivo, que eu tô recebendo informação. Se é um estímulo sensitivo, antes passa pelo tálamo, do tálamo vai pro córtex. O córtex, ele vai desencadear uma resposta a partir disso. Mas essa resposta, antes de sair do córtex, ela passa pela amígdala. E é a amígdala, gente, que vai ativar essa informação do medo, tá? E esse medo que a gente tem, ele pode ser primitivo, no caso dos animais, né? Os animais, por exemplo, eles sabem que uma cobra representa um perigo, que um escorpião representa um perigo. Isso é um medo primitivo, é do instinto deles mesmo. Mas pode ser um medo adquirido, né? Por questões culturais, enfim. E aí a amígdala que vai liberar essa informação. Se a pessoa tem uma lesão na amígdala, ela perde o medo de tudo. E como o Zé falou, ela também, né? Isso a gente não sabe como acontece, mas essas questões do cérebro a gente consegue analisar muito bem a partir de lesões. Então, a pessoa tem uma lesão, vê onde foi a lesão e vê qual a manifestação da pessoa, a gente relaciona. E aí, no caso da amígdala, a lesão provoca hipersexualidade. Então, a pessoa, ela realmente fica com o instinto ali muito aguçado, certo? Geralmente, até, tipo, com indivíduos do mesmo sexo, enfim, até de espécies diferentes, né? No caso de macacos e tal. Beleza.
E agora a gente vai entrar nos sistemas específicos. Só falta audição e visão? Não encefálico. Isso, audição e visão. Bora. Vamos lá. Gente, a audição, eu também, infelizmente, foi algo que eu não consegui gravar, tá? Mas eu vou focar aqui só nas partes principais com vocês. Em relação à anatomia e biologia da audição, também não acho que cai, tá, gente? Anatomia e fisiologia. A anatomia, a gente tem que saber que o nosso ouvido ele é dividido em 3 regiões, né? Ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo, ele é formado pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo. O que separa o ouvido externo do ouvido interno é o nosso tímpano, é a membrana timpânica. No ouvido médio, gente, o que é o nosso ouvido médio? É uma cavidade do osso, por quê? Todo ouvido médio e ouvido interno, eles estão nessa região óssea aqui, que é o nosso osso temporal, tá? É o osso que forma a base do cérebro. Na orelha média, a gente tem uma cavidade, que é onde a gente vai encontrar os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo. E atrás desses ossículos, a gente vai ter o ouvido interno, que é formado por 2 regiões importantes, o labirinto e a cóclea, beleza? A gente vai ver, né, a função de cada um aí. O que acontece, gente? O ouvido ele vai ser responsável não só pela audição, como também pelo equilíbrio. Porque aqui a gente tem a cóclea e a gente tem a gente tem o labirinto e os canais semicirculares, certo? A cóclea, ela está relacionada com audição. E os canais semicirculares, que é a parte vestibular, está relacionada com equilíbrio, beleza? Vamos lá, deixa eu mostrar uma imagem melhor aqui para vocês. Isso aqui eu já falei, orelha externa, membrana timpânica, tá, já falei tudo isso aqui. Vamos lá. A orelha média, o que acontece? Quando a gente tem o estímulo, percebam aqui, a onda sonora, ela tá vindo por essa região, só que a onda sonora é onda mecânica. Quando ela encontra a membrana timpânica, o que ela vai fazer? Ela vai vibrar o tímpano, certo? A membrana timpânica é como se fosse um tecido, como de uma película mesmo. Só que quem é que tá conectado diretamente com o tímpano? Os ossículos. Quem tá conectado, gente, diretamente com o tímpano é o martelo, tá? Aí o martelo transmite a informação para a bigorna, e a bigorna transmite a informação pro estribo, tá? Então é nessa ordem, martelo, bigorna e estribo. Esses ossículos, eles são muito pequenos, tá? Se eu não me engano, o estribo é o menor osso, né, do nosso corpo. Não, a parte antes do estribo, Não. Da bigorna pro estribo. Quem falou? Eu não sei quem é Marta, não. É que eu não tive aula com ela, não. Gente, esse aqui? Da bigorna? Não, a janela oval é depois. A janela oval é depois. Esse ligamento eu não vi, viu, gente? Falar a verdade com vocês. Mas eu vou até anotar aqui, pra não esquecer, que eu falo. Deixa eu anotar aqui. É da bigorna pro estribo, né? Ligamento. Isso foi no laboratório. Não? Não foi. Ah, tá. Vamos lá. E aí, gente, o estribo ele vai estar conectado com essa região aqui, que é a nossa janela oval, tá? E essa janela oval é que vai transmitir a informação para o ouvido interno, que eu vou mostrar melhor na outra imagem. Basicamente, né, é esse o caminho que a onda sonora faz até a gente chegar lá no ouvido interno, responsável pela audição e pelo equilíbrio, tá? Outra coisa importante da anatomia que tem que saber, gente, é a nossa tuba auditiva, antigamente chamada de tuba de Eustáquio. Essa tuba auditiva, ela conecta o ouvido médio à nossa nasofaringe, tá? E isso é importante porque para regular a pressão. Então, quando a gente abre, né, geralmente ela tá fechada. Quando a gente mastiga, quando a gente fala, ela se abre para regular a pressão interna com a pressão atmosférica, beleza? Então, ela faz essa conexão. E aí, vamos para a parte mesmo de fisiologia, né, que é o que importa. Eu vou colocar aqui esse slide que é melhor. Gente, o nosso ouvido, né, ele só capta um som entre 20 e 20 mil Hz, que é o som normal. Abaixo disso acima é o ultrassom. E abaixo disso, eu esqueci, gente, o nome. Abaixo de 20. Eu sei que acima de 20 mil Hz é ultrassom, mas isso não é importante não. Porque a gente tem que saber que a fala humana é de 300 a 3.500 e o som é uma onda mecânica. Então, quando ele encontra ali a membrana timpânica, ele vai fazer vibrar a membrana e essa vibração, infrassom, isso mesmo, Ana, obrigada. E aí, essa vibração ela vai ser transmitida para os ossículos e os ossículos vão transmitir para o ouvido interno, tá? O que acontece? Lá no ouvido interno, a gente vai ter algumas cavidades preenchidas por líquido, tá? E a gente vai ter 2 tipos de líquido, a perilinfa e a endolinfa, beleza? Gente, deixa eu mostrar essa imagem aqui para vocês, que dá para ver melhor, tá? Deixa aqui. Essa imagem aqui é melhor de ver. O que acontece? Tá vendo aqui o estribo? O estribo, ele vai levar a transmissão para o nosso ouvido interno. É esse o caminho que a transmissão faz, ó. Ele sobe, vem por aqui e volta. Então, ele faz esse movimento, certo? Percebam aqui, o que a gente tem aqui em cima? O nervo coclear. O nervo coclear é o nervo relacionado com a audição. Bora lá. Quando a gente tem a vibração aqui dessa região, que é a janela oval, ela vai passar essa transmissão aqui para os nossos canais semicirculares, tá? Gente, essa região de rosa, ela é preenchida por perilinfa. E essa região de azul aqui é endolinfa, tá? Então, perilinfa e endolinfa. E cada região dessa, ela recebe um nome. Essa região aqui é a rampa vestibular. Quando chega nessa região, passa a ser chamada de rampa timpânica. E a rampa entre as duas é a rampa média, chamada de ducto coclear, tá? Então, o único lugar que a gente encontra a endolinfa é na rampa média, que é o ducto coclear. E outra coisa que a gente encontra apenas na rampa média é o órgão responsável por captar, por transformar essa onda mecânica em um impulso nervoso, que é o órgão de Corti, tá? Então, aqui nessa região da rampa média, que é o ducto coclear, a gente vai encontrar isso aqui, que é o nosso órgão de Corti. Então, se a gente fizesse um corte aqui, ó, se a gente fizesse um corte e visse de frente, era isso que a gente ia ver, tá vendo? A rampa vestibular, a rampa timpânica e a rampa média. Na rampa vestibular e na rampa timpânica, a gente tem perilinfa, e na rampa média, a gente tem endolinfa. Qual a diferença da perilinfa e da endolinfa? Vocês lembram? A diferença da composição. A perilinfa, ela é rica em sódio. E a endolinfa, ela é rica em potássio, tá? É bom saber isso também. E esse órgão de Corti, gente, ele vai ser responsável por traduzir essa informação mecânica, essa onda mecânica em um impulso nervoso, tá? Como que acontece essa tradução? Deixa eu ver qual é a imagem aqui que eu queria. Deixa eu ver se essa imagem aqui. Não, essa imagem aqui pode ser. Ó, quando tem a vibração aqui da perilinfa, o que vai acontecer, gente? Tá vendo que o órgão de Corti tá sobre uma região aqui? Essa região que a gente chama de membrana basilar, ou membrana basal. E acima do órgão de Corti, a gente tem a membrana tetorial, tá? Então, a gente tem abaixo a membrana basal e acima a membrana tetorial.
Essa membrana basal, quando esse líquido que está aqui embaixo vibrar por conta do som, ele vai transmitir essa vibração para o órgão de Corti. O órgão de Corti vai subir e vai entrar em contato com a membrana tetorial. Só que o que acontece? Nesse órgão de Corti, a gente tem células chamadas de células ciliadas. Por que essas células recebem o nome de células ciliadas? Porque elas têm cílios aqui nessa região, que são chamadas de esperiocílios. Esses cílios, quando a gente está no silêncio, por exemplo, eles não estão em contato com a membrana tetorial. Se houver um som, esse som vai vibrar a pele que está aqui embaixo. Quando vibra, eleva a membrana basal e faz esses esperiocílios entrar em contato com a membrana tetorial. Quando esses cílios entram em contato com a membrana tetorial, eles vão funcionar como um receptor sensitivo. Então, vai disparar um potencial de ação ali. E aí, o que vai fazer? Vai ativar o nervo coclear, que está bem aqui, ó, em contato direto com as células ciliadas. Tá vendo? Então, é dessa forma que acontece a transformação da onda mecânica no impulso elétrico, ok? O que tem que saber de importante disso tudo que eu falei? As rampas, rampa vestibular e rampa timpânica é perilinfa, e rampa média é endolinfa, tem que saber, tá? Saber o órgão de Corti, que é ele o responsável por fazer essa transformação, e quem faz isso mesmo são as células ciliadas, que vão funcionar como um receptor sensitivo, tá? Que vão transmitir a informação para o nervo coclear. Rampa vestibular e rampa timpânica é perilinfa. E rampa média, que é a mesma coisa que ducto coclear, é endolinfa. Aqui eu coloquei, ó, perilinfa, rica em sódio, endolinfa, rica em potássio. Ok. Nada. Ah, tá. E aí, gente, esse nervo coclear depois, ele vai levar informação para onde? No encéfalo, né? Lá pro lobo temporal. Então, o lobo responsável pela audição no nosso corpo é o lobo temporal. E ele também cruza, tá? Assim como todos os impulsos sensitivos, eles também vão cruzar. Então, eles vão chegar, aquele neurônio, né? Aquele nervo coclear, ele vai chegar no bulbo. No bulbo, ele já vai fazer o cruzamento, ele vai subir, ele faz uma sinapse no colículo inferior. Colículo inferior, gente, fica no mesencéfalo, tá? Isso é importante saber, mesencéfalo. Tá? Porque tem que saber que o colículo inferior está relacionado com o mesencéfalo. E aí, do colículo superior vai passar pelo tálamo e do tálamo vai para o córtex, tá? Então, esse é o caminho. Quando sai lá do ouvido, vem pelo nervo vestíbulo coclear, vai cruzar no bulbo, passa pelo colículo inferior, pelo tálamo, para depois ir para o lobo temporal, que é a área do córtex responsável pela audição, tá? E uma coisa importante também para saber é que no tálamo, ele vai fazer sinapse com uma região específica do tálamo, chamada de corpo geniculado medial. Se a gente tem o medial, a gente também tem o lateral. E quem é que faz sinapse com corpo geniculado lateral? É a visão. Então, é importante saber, tá? Sinapse com corpo geniculado medial do tálamo é a audição, e corpo geniculado lateral, visão, tá? Vamos lá. Essa parte aqui, gente, eu coloquei porque quando eu fiz aquela aula de nervos cranianos, em outras faculdades, disseram que, em algumas outras, não foram em todas não, que tinha faltado no objetivo para falar sobre tronco encefálico. Só que o objetivo era só nervos cranianos, né, da UPG. Aí eu coloquei só para desencargo de consciência mesmo, né, CKI. Mas o tronco encefálico é tudo aquilo que a gente falou, mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? O mesencéfalo é a região superior, a ponte é a região intermediária e o bulbo é a região inferior. Em relação ao bulbo, a gente já viu que ele tem função motora, então lá no bulbo vão ter as pirâmides nugulares, né, que vai ter aquele cruzamento do trato córtico espinhal. Só que é no bulbo também, gente, que a gente vai encontrar os centros da nossa atividade vital. Então, ó, o centro respiratório, o centro que vai controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial, o centro do vômito, deglutição e fonação, tá? Então, além dessa função motora, também é importante saber essas funções vitais. O mesencéfalo, gente, é essa região superior, certo? Ele é dividido em regiões, então a gente tem aqui, ó, essa região superior é o teto do mesencéfalo, esse 3 aqui é o aqueduto, lembra o aqueduto que desce por aqui por trás? Ó, nessa imagem aqui, ó, dá pra ver. Tá aqui o aqueduto. Se eu fizer um corte aqui, eu vou ver um buraco nessa região, que é o aqueduto do mesencéfalo. Uma coisa importante do mesencéfalo é essa região mais escura, tá vendo? Essa região mais escura é a substância negra, que eu falei que produz a dopamina, ela é produzida aqui. E essa 2 aqui é a base do mesencéfalo. Tá vendo que ela é mais branca? Isso aqui é a substância branca. O que está acontecendo nessa região? As fibras estão subindo e descendo, ou para o encéfalo ou para a medula, tá? E aqui, gente, em relação à anatomia, o que é importante saber? Os colículos, tá? Colículo superior e colículo inferior. Nessa região posterior aqui, em relação, porque na programada é difícil cair questão de anatomia, tá? Cai mais questão de fisiologia mesmo. Esses pedúnculos aqui, ó, tá vendo que aqui do lado tá o cerebelo? Eu tive que tirar o cerebelo para eu ter essa visão aqui. Então, isso aqui é quando eu cortei a imagem, isso aqui estava levando a informação para o cerebelo, que estaria aqui na frente. Essas regiões que levam a informação do cerebelo ou trazem para o cerebelo são os pedúnculos cerebelares, formados por axônios, tá? Que vão levar a informação do cerebelo ou vão tirar a informação do cerebelo. Que coisa é. E aqui, gente, no tronco encefálico, na região anterior, tem que saber a localização dos nervos cranianos. Não acho que vai cair na não programada para identificar cada nervo, isso é mais para prova de anatomia, tá? Prova prática de laboratório, mas como foi o objetivo de APG, tem que saber, tá? Não é difícil de saber porque ele segue uma ordem crânio-caudal. Então, por exemplo, o primeiro nervo a emergir, cadê? O primeiro nervo, nesse imagem não dá pra ver, mas estaria o nervo aqui, o nervo 1, que é o nervo da visão, certo? Ou o nervo olfatório, aqui, nervo olfatório, e o nervo 2, que é o nervo óptico. Abaixo dele está o 3, aqui eu vou ter o 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui é o 9 mesmo, né? 9, 10, 11, 12. Então, ele segue uma ordem crânio-caudal. Não fica difícil de saber, tá? É só lembrar mesmo qual é qual, né? 1 é olfatório, 2 é óptico, mas a gente já viu lá no início. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Aqui, ó, as pirâmides bulbares que eu falei pra vocês, é aqui que ocorre o cruzamento das fibras no bulbo, tá bom? E aqui o resumo dos nervos cranianos, aquele mesmo resumo que a gente fez lá no início, tá? Só que aqui ele tá um pouco mais detalhado. A gente vai ver com muito detalhe o nervo óptico. O nervo olfatório, a gente já falou que ele é totalmente sensitivo, então não vou ficar focando muito nisso não, tá, gente? Essa tabela aqui, ela tá bem explicativa mesmo. Não precisa saber, por exemplo, essa função aqui, localização dos corpos dos neurônios e saída do crânio. Pra não programado também não precisa focar. É saber mesmo o nervo e sua ação, tá? Mas lá no início da aula a gente deu uma revisada, então pode pular tranquilo, né? Senão a gente vai ficar repetindo muita coisa. E agora a gente vai ver a parte da visão, pra depois a gente fazer umas questões. O que foi? Ó, essa parte da visão, acredito que esteja muito fresco ainda, né, na memória. Foi um dos últimos APGs que a gente teve de neuro.
Eu vou falar da anatomia por cima e a gente vai focar na parte da via visual, tá? Que tem aquele negócio de nasal, temporal. Então, bora lá. Em relação à anatomia do olho, gente, a anatomia superficial, a gente tem as pálpebras, né? Que vão ser formadas por pele e tecido conjuntivo. Tem a função de proteger, quando a gente pisca, ela acaba espalhando o líquido e ajuda a lubrificar. Nas pálpebras, a gente vai ter os tarsos, nessa imagem aqui dá pra ver, ó. Se a gente tirasse a pele, né, a gente ia ver um tecido fibroso aqui, que são os tarsos, tarso superior e tarso inferior, que tem como se fosse o esqueleto da pálpebra para dar sustentação. A gente tem os cílios, que também ajudam nesse processo de filtrar, né? De evitar a entrada de partículas estranhas. E a gente tem o aparelho lacrimal, que é formado por uma glândula, que vai produzir a lágrima. Essa lágrima, ela vai circular pelo ducto lacrimonasal, que vai ser, ele vai liberar no olho, e aí do olho ele vai passar por um ducto, aqui, ó, o ducto lacrimonasal. Então, as glândulas lacrimais, elas estão aqui em cima, elas vão desembocar a lágrima por vários canais, e a lágrima, ela é drenada para essa região interna do olho, e daqui ela vai ser liberada lá na cavidade nasal, no nosso meato acústico, que meato acústico que é, gente? Nosso meato nasal inferior, que tá lá na cavidade nasal. Por isso que a gente tem uma relação muito grande, né? Quando a gente, por exemplo, tá chorando, a gente fica também com secreção no nariz por conta da lágrima que passa. Quando a gente espirra, às vezes dá vontade de chorar, também por conta dessa conexão que existe, beleza? Vamos lá. Aqui eu coloquei só uma coisa que eu achei interessante aqui, o que estimula a produção da lágrima, esse nervoso parasimpático, tá? Assim como a glândula salivar. Em relação à anatomia do olho, a gente vai ter aqui os músculos, tá vendo? Que controlam o movimento da órbita ocular. Então, a gente tem aqui o músculo palpebral, que vai inervar as pálpebras, né? Fechamento e abertura. O músculo reto superior, que faz a gente olhar pra cima. A gente tem os outros músculos, reto inferior, que faz olhar pra baixo, reto lateral, que faz olhar pros lados. Mas não precisa saber a localização de cada músculo pra não programada, não, tá? Fiquem tranquilos. Esse aqui é o meu nervo óptico, que vai estar pegando a informação visual e levando pro sistema nervoso central. No bulbo do olho, gente, a gente tem que saber a localização, tá? Então, vamos lembrando aqui, na ordem. A capa do olho, que protege, né, a entrada do olho, a nossa córnea, tá? E a contínua com a nossa córnea, a gente tem mais posterior a esclera, beleza? A esclera, gente, é a parte branca do olho, ela é mais resistente, tá? Ela tem uma função de proteção mesmo. Quando a luz atravessa a córnea, ela vai passar por essa região preenchida por líquido, que é preenchida pelo humor aquoso, tá? E ela vai encontrar logo aqui a íris. A íris, gente, é uma membrana que vai ter uma abertura no meio para essa luz poder passar. Essa abertura é a nossa pupila. Então, é o diâmetro da íris que controla o diâmetro da pupila. Perceba que a íris está conectada com o músculo, tá vendo? Esse músculo é o corpo ciliar, formado por células ciliares. Cuidado não confundir com células ciliares da audição. Esse corpo ciliar aqui é o músculo que a gente vai contrair ou relaxar. E se a gente contrair, a gente vai causar uma... Se a gente contrai a pupila, se a gente contrai, a gente causa uma miose. Se a gente dilata, a gente causa uma midríase. Porque a íris, ela está conectada diretamente com esse músculo, tá? Além disso, a gente tem também o cristalino. E o cristalino também está conectado com esse músculo. E o cristalino, gente, ele tem a função de fazer o quê? De focar. Então, quando a luz passa pela córnea, ela passa muito dispersa. O cristalino, ele vai focar essas luzes e direcionar para a retina. E o cristalino, gente, ele funciona como uma lente mesmo, como uma lente de um óculos, tá? A gente tem como controlar a espessura do cristalino. Se ele fica mais espesso, se ele fica mais fino. Também pela contração desse músculo. Quando a gente tá olhando para uma coisa de longe, por exemplo, e logo você olha pro livro, que tá perto de você, sua visão, ela foca automaticamente, né? Por isso que a gente fala que o nosso olho é a melhor câmera que existe, porque instantâneo, quando você olha para cá, você já foca. Quem é capaz de fazer essa mudança de foco é o cristalino, tá? Isso é o que a gente chama de acomodação. É o processo de mudança do foco do cristalino para uma visão de perto, ok? Aí, depois que a luz atravessa esse cristalino, ela vai ser direcionada para a retina e ela vai atravessar essa região aqui que é o humor vítreo, também preenchida com líquido. Na retina, gente, nessa base da retina, a gente vai encontrar cones e bastonetes. Os cones e os bastonetes são as nossas células fotorreceptoras, tá? Responsáveis por traduzir a luz para uma informação sensitiva, para um impulso elétrico que vai percorrer quem? O nervo óptico, tá? Vamos lá. Quando a luz chega na retina, o que vai acontecer? A gente acha estranho, por quê? O nervo óptico, cadê? O nervo óptico tá aqui. Então, a gente acha que a luz chega aqui, a informação vai passando de uma célula para outra, até ir para o nervo óptico. Mas não, a luz ela chega no sentido contrário. Então, ela vai atravessar toda essa camada de células, vai bater aqui na base da retina, e é aqui na base da retina que a gente tem os cones e os bastonetes, tá? Então, os cones e os bastonetes vão receber essa luz, vão transformar essa luz no impulso nervoso, e aí sim, esse impulso vai sendo transmitido no caminho contrário. As principais camadas de célula, gente, são essa camada fotorreceptora, que é onde a gente vai ter os cones e os bastonetes. Aí a gente vai ter deixa eu ver aqui qual é que é mais importante. A camada nuclear interna, a camada ganglionar e a camada do nervo óptico. Isso aqui são várias sinapses que vão acontecendo até a gente formar o nervo óptico, tá? O que é importante aqui? Nessa camada de células ganglionares, percebam que elas recebem o estímulo e o axônio delas forma o nervo óptico. Então, em relação às células ganglionares, é bom saber, tá? Que é o axônio das células ganglionares que vai formar o nervo óptico e vai levar a informação lá para o sistema nervoso central, para o nosso lobo occipital, que é responsável pela visão. Em relação à embriologia, gente, do sistema visual, vamos lá. Em relação à embriologia do sistema visual, o que a gente tem que saber? Todo o nosso sistema visual, ele vem do prosencéfalo. Lembra lá das vesículas primitivas, né? Prosencéfalo, mesencéfalo e mesencéfalo. O sistema visual, ele vem do prosencéfalo. Lá no prosencéfalo vai surgir uma vesícula. Então, vamos acompanhar aqui as imagens. Lembra que eu falei para vocês que tem dois tipos de ectoderma? O neuroectoderma e o ectoderma de revestimento. Eu tenho aqui o meu ectoderma de revestimento, tá? E percebam que nessa região ele já se modificou. Ele formou o neuroectoderma. Então, eu vou ter um contato do ectoderma de revestimento com o neuroectoderma. O neuroectoderma, ele vai formar a parte do nervo óptico, que é o sistema nervoso. E o ectoderma de revestimento vai formar todas as outras estruturas do olho, tá? O que acontece? Quando a gente vai formando esse suco, perceba que é uma invaginação. Esse suco ele vai sendo formado e ele vai entrar em contato com essa região aqui, que era epitélio de revestimento. Quando eles entram em contato, ele estimula esse ectoderma a virar neuroectoderma e aí ele começa a invaginar junto. Quando ele começa a invaginar junto, vai formar essa vesícula. Então, essa imagem aqui é a mesma coisa que eu acabei de mostrar. Eles entraram em contato,
eles vão invaginando junto e vão formando essas duas regiões aqui. Essa região, gente, é o cálice óptico, que é formada por neuroectoderma, e essa região aqui é a vesícula do cristalino. Da vesícula do cristalino vai surgir o cristalino, que é a nossa lente. E do cálice óptico vai surgir a retina, tá? Então é importante saber. Aqui, depois que se fechou, eu formei aqui a vesícula do cristalino e aqui eu formei o meu cálice óptico. Tá vendo que esse cálice, ele tá em contato com quem? Com o encéfalo. Isso aqui, essa estrutura, é o que posteriormente vai dar origem ao meu nervo óptico, tá? Vamos lá. Não acho também que caia, tá, gente? Em biologia do sistema visual, se cair, provavelmente deve ser relacionado à via óptica. E aqui a retina, o que é importante saber? Ela não foi formada pelo cálice? Então, quando imagina um balão, né? Se eu fizer isso num balão e soprar, ele vai ficar com duas camadas. Ele vai dobrar e vai ficar com duas camadas. A retina é a mesma coisa. Eu tinha uma vesícula que foi pressionada. Então, a retina tem duas camadas. No indivíduo adulto, essas duas camadas em alguns momentos podem se separar, que é o que a gente chama de descolamento da retina, tá? Deixa eu ver aqui. Não. Aí aqui as duas camadas, que são a camada pigmentada e a camada neural. A camada pigmentada é a camada formada pelo ectoderma de revestimento. E a camada neural, pelo neuroectoderma. É na camada neural que a gente vai ter quem? Os fotorreceptores, os cones e os bastonetes, tá? Gente, e agora talvez a parte mais importante, né? Talvez não, de via óptica é a parte mais importante. Já tô trocando as ideias, gente. De visão, de sistema visual, a parte mais importante é a via óptica. Bora lá. Na retina, a gente tem que saber a diferença entre os bastonetes e os cones, tá? Os bastonetes, gente, a gente tem em maior quantidade do que os cones, tá? No nosso olho. O bastonete, a gente vai encontrar mais em regiões periféricas e ele tá adaptado à visão com pouca luz, tá? Então, visão no escuro, a gente consegue enxergar melhor com os bastonetes. Só que, em compensação, eles não dão uma qualidade de imagem muito boa. Diferente dos cones. Os cones, eles conseguem funcionar em regiões com boa iluminação e eles dão uma imagem muito mais nítida, tá? Então, a qualidade visual dos cones, ela é muito maior, beleza? Então, o bastonete tem o privilégio, né? Tem o ponto positivo de ser com pouca luz, mas a imagem não é tão boa. E os cones só funcionam com muita luz, mas a imagem é bem melhor. E aí, como que acontece a via óptica? Vamos lá. Essa imagem aqui, ó, é aquilo que eu falei pra vocês. A luz, tá vendo? Ela chega, atravessa todas as camadas, aí ela vai encontrar lá na base os fotorreceptores. E aí, o impulso nervoso, ele faz o caminho contrário, até formar o nervo óptico. Essa célula aqui, que tá formando o nervo óptico, é a minha célula ganglionar. E aí, vamos ver como é que é a via óptica. Gente, bora lá. Como eu falei na aula com vocês que eu gravei de via óptica, toda vez que a gente vê uma imagem, pra gente diferenciar direita e esquerda é o contrário, né? Geralmente, esse aqui, se eu dividir aqui, eu sempre me confundo. Esse aqui é o lado direito e esse aqui é o lado esquerdo. Mas na via óptica é o contrário, tá? Então, isso aqui é o lado direito e isso aqui é o lado esquerdo. É a única imagem de anatomia que vai ser o contrário, ok? Vamos lá. Quando eu tenho aqui meu olho, o meu olho, quem vai captar a luz é a retina, não é? A retina tá nessa região aqui. Aqui no meio não tá o meu nariz? Tá. A retina a gente vai dividir em duas regiões. A retina nasal, que é a que tá mais perto do nariz, e a retina temporal, que é a que tá lateral, beleza? A luz, ela entra no plano oblíquo no nosso olho, ela não entra reta. Ela faz esse movimento aqui. Então, percebam, a luz que chega na retina temporal é a luz que tá vindo do lado nasal, não é? Isso aqui, nesses quadrados, é o campo visual. O campo visual que eu consigo ver. Então, o campo visual nasal, ele é refletido onde? Na retina temporal. E o campo visual temporal, ele é refletido na retina nasal. Conseguiu entender? Então, tudo que eu vejo pela retina temporal é o que tá vindo do campo nasal. Tudo que eu vejo pela retina nasal é o que tá vindo do campo temporal. Ok. Só que essas duas retinas, elas vão se unir e vão formar essa estrutura todinha aqui, que é o nervo óptico, tá? Então, essa estrutura é o nervo óptico. Esse nervo óptico, ele vai sair da órbita e lá perto da hipófise, ele vai ter um cruzamento, que é o que a gente chama de quiasma, tá? Então, essa região B aqui é o quiasma. É o nervo óptico todinho que tá cruzando? Não. Percebam que quem é que tá cruzando aqui é a fibra nasal do olho direito e aqui a fibra nasal do olho esquerdo, não é? Então, no quiasma, só acontece o cruzamento das fibras nasais, ok? No quiasma aqui eu vou ter o cruzamento das fibras nasais e aí, depois do cruzamento, elas vão seguir para o tálamo. Essa parte que segue para o tálamo é o que a gente chama de trato óptico. Então, antes eu tinha o nervo óptico e depois do quiasma, a gente tem o trato óptico. Gente, nesse trato óptico, ele está trazendo informação de onde? No meu trato óptico direito. Ele está trazendo a informação da retina temporal direita e da retina nasal esquerda. Por quê? Ó, se é o trato óptico direito, a retina temporal cruza? Não. Então, ele está trazendo informação da retina temporal do mesmo lado. Mas está trazendo a informação da retina nasal do lado oposto, porque o trato já é depois do cruzamento do quiasma, beleza? Conseguiu entender isso? Já confundi. No quiasma, só vai ter o cruzamento das fibras nasais, tá? Esquece campo visual, por enquanto. Vamos pensar só em retina. Então, a minha retina tem a retina temporal e a retina nasal. Quando passa lá pela hipófise, a gente vai ter o quiasma, que apenas as fibras nasais vão cruzar para o lado oposto. Então, ó, quando chegar lá no cérebro, a informação da minha retina nasal direita, ela vai chegar do lado esquerdo. E a informação da retina nasal direita vai chegar do lado esquerdo. Mas quando a gente pensa em retina temporal, não. A informação da retina temporal esquerda está chegando do lado esquerdo. E a informação da retina temporal direita está chegando do lado direito também, tá? Beleza, então, no quiasma só acontece o cruzamento da retina nasal. E aí, esse trato óptico, ele vai levar informação para o tálamo. Mas é para qual região do tálamo? Corpo geniculado lateral. Lembra que a audição levava para o corpo geniculado medial. A visão leva para o corpo geniculado lateral. E do corpo geniculado lateral, ela vai levar informação para onde? Para o córtex visual, que está no lobo occipital. E aí, a partir disso, a gente avalia as lesões. Como é que eu vou avaliar uma lesão? Gente, se eu tiver uma lesão aqui no nervo óptico, tá? Isso aqui é no olho direito. Se eu tiver uma lesão no nervo óptico direito, nenhuma informação vai ser transmitida, concorda? Porque se eu tiver uma lesão aqui, a informação que chega na retina temporal não passa. A informação que chega na retina nasal não passa. Então, se eu tenho uma lesão no nervo óptico, a minha cegueira é total, tá vendo? Esse A aqui representa esse A aqui, como se fosse uma lesão nessa região. Então, se eu tiver lesão no nervo óptico direito, cegueira total no olho direito. Esse B aqui, né, lesão no quiasma? Gente, bora olhar. Se eu tiver lesão no quiasma, quem é que passa pelo quiasma? Não são as fibras nasais? Mas a retina nasal traz a informação do campo visual temporal. Então, ó, eu vou perder o campo temporal de cada olho. Por isso que a cegueira fica assim, ó, é o campo temporal de cada olho que eu perdi. Isso, quando a gente perde só metade do campo visual, é o que a gente chama de himenopsia. Himenopsia heterônima. Por que heterônima? No olho direito, eu perdi o lado direito da visão. No olho esquerdo, eu perdi o lado esquerdo. Então, percebam que eu perdi o lado direito e o lado esquerdo de cada olho. Por isso que é heterônima, porque foram lados diferentes. E bitemporal, por quê? Porque foi o campo visual temporal.
Se eu tenho uma lesão aqui no C eu só perdi o quê? Eu só lesionei a minha fibra temporal. E a minha fibra temporal traz a informação do campo visual nasal. Então, nesse caso, eu só perdi o campo visual nasal do olho direito. Então, é uma himenopsia também, porque foi só metade do campo visual, himenopsia nasal do olho direito. Se eu tenho uma lesão no trato óptico, o trato, ele está trazendo informação da retina temporal do mesmo olho e da retina nasal do olho oposto. Então, ó, a pessoa vai perder o campo nasal do mesmo olho e o campo temporal do outro olho. Tá vendo que foi do mesmo lado? Foi dos dois olhos ela perdeu o lado direito, esquerdo. Então, a gente fala que é uma himenopsia homônima. Homônima porque foi do mesmo lado. Na lesão E, tá vendo que a gente está lesionando os axônios que estão levando a informação pro lobo occipital? Mas eu lesionei todos os axônios? Não, foi só uma parte. E isso também tem importância, tá? Se é só uma parte dos axônios, aí a gente fala que é uma quadrandopsia, porque eu só perdi um quadrante. E se eu lesionar o trato todo, eu também tenho uma himenopsia, beleza? Mas as lesões mais importantes aqui, gente, são A, B, C, D. Entendendo isso aqui, entendeu de óptica, tá? E agora, vamos para umas questões, tá? A lesão em B, deixa eu só ver a dúvida aqui. Que é Z. A lesão em B não devia ser as fibras da retina nasal? Sim, a lesão em B são as fibras nasais que foram lesionadas, porque são elas que estão cruzando. Mas as fibras nasais, elas captam o campo visual temporal. Então, tem que lembrar o contrário, a fibra é nasal, mas o campo visual que chega ali é o campo temporal, tá? Gente, antes de fazer as questões, eu vou ler o menu rapidinho, eu tô super apertada, deixa eu só interromper aqui a gravação. Gente, vamos lá. Olha essa questão aqui. É uma questão aberta, tá? Ó, o tráfego de informações do sistema nervoso se dá por meio do axônio e dendritos do neurônio, através do fenômeno conhecido como potencial de ação. Com base nisso, descreva como ocorre a transmissão do impulso nervoso e o papel dos neurotransmissores no potencial de ação. O que a gente poderia responder nessa questão, gente? A gente poderia responder assim. O impulso nervoso, primeiro, ele é recebido onde no neurônio? Nos dendritos, tá? Então a gente poderia falar assim. Depois vocês veem a gravação e anota, tá? O que eu tô falando, porque essa anotar vai demorar demais. Os dendritos, eles vão receber a informação de outro neurônio através da sinapse. Então, os dendritos do neurônio pós-sináptico recebem a informação. Essa informação é processada no núcleo e o impulso nervoso vai ser conduzido através do axônio para outro neurônio. Quando esse impulso for transmitido para outra célula, essa região vai ser a sinapse. E nas sinapses químicas, elas dependem da presença de neurotransmissores para que a informação seja transmitida do neurônio pré para o neurônio pós-sinápticos. O que são esses neurotransmissores? São substâncias produzidas pelos neurônios que vão ser liberadas na fenda sináptica e vão se ligar aos dendritos do neurônio que está depois da fenda. E aí, quando tem a ligação de um neurotransmissor com os dendritos, a gente vai desencadear um potencial de ação. Pronto. Tá? Percebam que não, só isso. Não precisa saber que neurotransmissor é, só saber a função dele ali na sinapse. 2. A atleta Laís Souza sofreu um trauma na coluna, uma lesão na terceira vértebra C3 da coluna cervical. Além de se quebrar, a vértebra também teve um deslocamento e comprimiu as outras abaixo. A fratura e luxação de Laís afetou gravemente a medula, ocasionando uma lesão completa da medula. Considerando o texto acima, analise as afirmativas abaixo sobre a medula espinhal, analisando a correta. Letra A. A medula espinhal, se for seccionada ou comprimida ao nível de C3, a perda do controle dos músculos, mas mantém a sensibilidade da pele do tronco e membros. Falso, né, gente? Se eu tenho a questão falou que foi uma lesão completa da medula. Se é uma lesão completa, eu perco motricidade e perco sensibilidade. Letra B. A medula espinhal é um centro integrador para reflexos espinhais simples, cujos sinais passam do neurônio sensorial para o eferente através da substância cinzenta. E aí, verdadeiro ou falso? Gente, a resposta não é a que tá aí, tá? Essa aí é uma foto de uma prova de uma pessoa, não é a resposta não. Hã? Não, moço, foi de eu falar que teve agora, no segundo período. Gente, essa é a verdadeira, tá? Não tem nenhum erro aí. O que é o reflexo? Lembra que o reflexo é quando a informação é integrada na medula, não passa para o encéfalo? Então, tem um neurônio sensorial, se eu toquei ali, esse neurônio sensorial chega na medula e já passa a informação para o neurônio motor. Não chega no encéfalo, tá? Então, a letra B é certa. Vamos ver o erro das outras. Letra C. Os impulsos nervosos provenientes dos receptores sensitivos se propagam na medula espinhal até o encéfalo por meio do trato espinotalâmico e da via piramidal. Qual que é o erro, gente? Via piramidal é motora. Letra D. Os dermátomos conectam o sistema nervoso central a receptores sensitivos na pele, músculos, articulações, órgãos e glândulas em todas as partes do corpo. E aí, gente, qual é dessa questão? O que é dermátomo? O dermátomo não conecta nada. O dermátomo é como se fosse um mapa da nossa pele, pela região inervada por cada nervo. O que é que conecta o sistema nervoso central a receptores sensitivos na pele? Os nervos espinhais, tá? Então, a certa aí vai ser letra B de bola. Vamos lá, questão 3. O sistema límbico é a unidade do sistema nervoso que atua como um grupo de estruturas complexas, como amígdala, hipocampo, septo, giro cingulado e giro caloso, para a seguinte função. Bem tranquila essa, né, gente? Função do sistema límbico é o quê? Emoção, né? Então, comportamento emocional. Letra D. Oi? E memória. Se tivesse memória aqui, tipo assim, só memória você não poderia marcar, é mais comportamento emocional. Se ele falasse circuito de Papez, aí é memória, tá? Circuito de Papez é memória. Ou hipocampo. Essa aqui tá meio ruim, mas eu acho que eu consigo ler aqui, tá? Dona Joana procura a unidade de saúde da zona rural com sua filha de 6 meses. Ao chegar à consulta, relata irritabilidade, letargia, vômitos e um crescimento anormalmente rápido da cabeça. O médico examina a criança e identifica desproporção crânio-facial, abalamento da fontanela, congestão venosa superficial no couro cabeludo e face, além de aumento do perímetro cefálico, ou seja, a cabeça tá maior. Após o exame clínico, conversa com a mãe e explica sua suspeita de hidrocefalia, ressaltando a importância de fazer os exames com urgência para uma melhor evolução do caso. Considerando o caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta. Bora lá. Letra A. O líquido cérebro espinhal é um líquido de aparência cristalina, encontrado no interior dos ventrículos cerebrais, no espaço subdural e aracnoide. Esse líquido exerce um papel de proteção do sistema nervoso. Olha como essa questão parece que tá certa, só que só tem um errinho, não é espaço subdural, é espaço subaracnoide, tá? Letra B. O líquido cérebro espinhal formado circula para o terceiro ventrículo por meio dos forames interventriculares, então flui pelo aqueduto do mesencéfalo em direção ao quarto ventrículo, em seguida entra na dura mata e aracnoide. Entra na dura mata? Não, entra só na aracnoide. Letra C. Na hidrocefalia, temos um aumento na produção de líquido. Este é produzido pelas células ependimárias a partir do sangue, na região dos plexos coroides e na parede dos ventrículos. Verdade, né? Que a gente viu lá na parte de líquido. E a D, por que tá errada? Líquido cérebro espinhal é reabsorvido tão rapidamente quanto é produzido pelos plexos coroides a uma taxa de 20 ml por hora. Na hidrocefalia, as taxas de produção e de reabsorção se equivalem. Errado. Uma aumenta, né? Ou uma aumenta, outra diminui. Então, essa foi bem tranquila também. Questão 5. Os nervos são estruturas importantes.
Os nervos são estruturas importantes que garantem a comunicação entre os órgãos sensitivos e efetores e os centros nervosos. Em sua estrutura, são encontradas fibras aferentes e fibras eferentes. Sobre os nervos, marca a alternativa correta. Letra A. Os nervos são classificados em espinhais e cranianos. Os nervos espinhais, como o nome sugere, conectam a medula espinhal e totalizam 12 pares. Falso. Nervo espinhal, 31, né? 31. Letra B. Existem 12 pares de nervos cranianos, os quais estão relacionados com atividades ligadas à cabeça e à inervação visceral, com fibras aferentes e eferentes. E aí? E aí? Certo ou errado? Bora ver as outras. Letra C. Fibras aferentes levam as informações processadas no sistema nervoso central até os órgãos efetores. São as eferentes que fazem isso, né? Então, isso aqui é fácil, porque você já tá com a cabeça ruim já. Letra D. Os pares cranianos. 1, 2, aí, ó, pra relacionar cada função. Então, bora lá. O 1 é o quê, gente? Olfatório, então já tá errado, tá? Porque seria na ordem, né? O 2, óptico. O 3, óculo-motor. 4, troclear. E o 5, trigêmeo, tá? Então, acerta a letra D mesmo, tá? Não, a audição é o 8, que é o vestíbulo coclear, tá? 6. Como a criança aprende a andar? É muito interessante se pararmos para pensar nos primeiros movimentos do bebê e acompanhar como a criança vai se desenvolvendo e obtendo controle e coordenação dos seus movimentos. Explique o funcionamento do sistema motor, relacionando o papel dos núcleos da base e do cerebelo. É uma questão grande, né, para explicar, mas vocês viram falar o quê? Que o sistema motor, ele está relacionado com o giro pré-central, a informação sai do giro pré-central e chega na medula através do trato córtico-espinhal, sofrendo cruzamento no bulbo. Essas são as vias piramidais. E aí, da medula, a gente vai ter o nosso neurônio motor inferior, que vai levar a informação para o órgão. Essa motricidade ela é regulada por duas vias, pelos núcleos da base e pelo cerebelo. O cerebelo está relacionado principalmente com a coordenação do movimento e ele influencia diretamente na medula espinhal, enquanto os núcleos da base eles vão receber a informação do córtex, vão modular esse movimento e enviar a informação de volta para o córtex. E aí sim, essa informação do córtex chega na medula e vai para o músculo, tá? Que foi, Zé? Você tá colocado aqui? Eu nunca tinha questão aberta no programa lá na fase. Bora. Gente, essa aqui é... Bora lá. Questão 1. A neurulação é uma das principais etapas do desenvolvimento embrionário. Durante esse processo, a placa neural e as pregas neurais são formadas e ocorre o fechamento do tubo neural. A respeito deste processo, podemos afirmar. Letra A. A placa neural muda sua conformação com a elevação das suas bordas laterais, passando a se chamar somitos. Quando eleva as placas, são as pregas neurais, tá? Letra B, né? Essa aqui tem a resposta. Por indução do mesodermo subjacente, as células do ectodermo neural se espessam e formam a placa neural e, após o processo de invaginação, formam o tubo neural, que tem aquele fechamento e forma um tubo. Tá vendo? A parte de embriologia é bem tranquila. Letra C. A formação do tubo neural começa em torno da 7ª semana de gestação, induzido pela epiderme na região dorsal e pela notocorda. Gente, é antes da 7ª semana, eu só não lembro qual, eu vou anotar também pra falar pra vocês, tá? É por aí mesmo. Deixa eu anotar aqui pra não esquecer também, junto com a outra. Meu Deus, tem 50 mensagens pra responder aqui no WhatsApp. Viu? Eu vi aqui no ligamento, mas vou mandar no grupo depois. Semana. Letra D. O sistema nervoso central é derivado das cristas neurais? Não, o sistema nervoso central é derivado do ectoderma, neuroectoderma, né? E outro erro, compõe o encéfalo e os gânglios. Gânglios é sistema nervoso central, gente? Sistema nervoso periférico. 2. As meninges são membranas que revestem o sistema nervoso central e possuem enorme importância morfofisiológica. A respeito da origem embrionária das meninges, assinale a opção correta. Gente, lembra que as meninges não surgem da ectoderma. Elas surgem principalmente das células da crista neural. Essa questão foi bem específica, tá? Ele colocou aqui, ó, que a dura mater tem origem no mesênquima. O que é mesênquima? Alguém sabe? É a mesma coisa que o mesoderma, tá? Então é bom anotar isso aí, porque eu só falei pra vocês que as meninges surgem das células da crista neural. Mas se cair, a dura mater surge do mesoderma e as outras duas surgem das células da crista neural, tá? Vamos lá. 3. De acordo com seus conhecimentos referentes aos aspectos anatomofisiológicos da medula espinhal, são assistivas abaixo. 1. Os gânglios da raiz dorsal, dilatações encontradas na raiz dorsal antes de entrar na medula, contêm os corpos celulares dos neurônios sensoriais. Lembra que a gente tem a medula, tem a região aqui do H, aqui na região posterior, na coluna dorsal? Na coluna dorsal vai entrar os neurônios sensitivos e o corpo não está naquele gânglio que tem um prolongamento periférico e prolongamento central? Então não está verdadeiro. 2. O corno posterior da substância cinzenta da medula é onde se encontram os motoneurônios. Motoneurônio é sistema motor, não é no corno posterior, é no corno anterior, tá? 3. Uma lesão que ocorra em lado da medula espinhal, que interrompa o trato espinotalâmico do sistema anterolateral, terá como consequência o comprometimento nas transmissões sensitivas de dor, temperatura e tato fino. Lembra? Sistema anterolateral, é mais fácil decorar o outro. O funículo posterior é sensibilidade vibratória, tato epicrítico e propriocepção. As outras sensações é o sistema anterolateral. Então a 3 está certa. E 4, cada nervo espinhal inerva um campo segmentar cutâneo chamado de dermátomo. O mapa de dermátomos pode ser usado para determinar o nível de uma lesão medular mediante a observação das sensações periféricas. É o que eu falei, né? A gente vai testar a sensibilidade em cada região do corpo da pessoa para ver se ela lesionou a medula, tá? Então, foi tranquila essa, no 3 e 4. Questão 4. A função motora do sistema nervoso é realizada através de potenciais de ação gerados de diferentes áreas cerebrais e cerebelares. Sobre as características da função motora, assinale a alternativa correta. Letra A. O sistema indireto ou extrapiramidal está envolvido na postura e nos movimentos dos troncos e dos membros proximais. Lembra, né, que extrapiramidal está mais relacionado com a postura e a coordenação do movimento. Vamos ver o erro das outras. Letra B. O trato córtico espinhal lateral e anterior e córtico bulbar são vias espinhais descendentes indiretas. Não, são as diretas, que é a mesma coisa que piramidal, tá? Letra C. A principal função dos núcleos da base é inibir a atividade muscular indesejada e modular sensações de dor e respostas emocionais? Não, né, gente? O núcleo da base é regular o movimento. D. A motivação e previsão para planejar e iniciar os movimentos planejados ocorre na área motora do córtex cerebral. Motivação e previsão para planejar e iniciar os movimentos planejados. É a área o quê, gente? Cerebelo. Cérebro-cerebelo, tá? Que é aquele planejamento do movimento. 5. Sobre a morfologia macro e micro das cavidades, né, dos ventrículos, assinale as afirmativas.
O plexo coroide é uma estrutura localizada dentro dos ventrículos que produz o líquido céfalo-raquidiano com funções de nutrição e proteção. Verdade, produzido no plexo coroide. 2. O aqueduto cerebral, também conhecido como ducto mesencefálico, é um canal que conecta o terceiro ao quarto ventrículo e permite a passagem do líquido pelo mesencéfalo. Verdadeiro. O líquido circula pelos seios venosos cerebrais e é absorvido pelas granulações aracnoides. Gente, essa aqui eu acho que tá errado o gabarito, tá? Porque o líquido não circula pelos seios venosos, ele circula pelo espaço subaracnoide, tá? E lá ele é absorvido pelos seios venosos. Então, seria 1 e 2, tá? Depois eu vou ver. Eu nem sei de onde foi essa faculdade aqui, eu nem dou aula pra eles. Do Acre. E a 6. Os pares de nervos cranianos podem conter axônios de neurônios sensitivos, motores ou mistos, podem estar ou não associados a sentidos especiais. Bora lá. 3 nervos cranianos, o 1, que é o olfatório, o 6, que é o abducente, e o 8, que é o vestíbulo coclear, contém axônios de neurônios sensitivos. Gente, tá errado. Por quê? O nervo 6, que é o abducente, ele é um nervo só motor. Ele só leva a informação para controlar o movimento dos olhos, tá? Então a gente já descarta que não tem neurônio sensitivo. 2. 5 nervos cranianos, 3, 4, 2, 11 e 12, são classificados como nervos motores. Já tá errado. O nervo 2, que é o óptico, é um nervo só sensitivo. 3. Os 4 nervos cranianos restantes, 5, 7, 9 e 10, são mistos, certo? O 5 é o trigêmeo, tem a parte sensitiva e a parte motora. O 7 é o facial, também sensitiva e motora. O 9, o glossofaríngeo, sensitiva e motora. E o 10, que é o vago, também sensitiva e motora. São mistos, contém ações de neurônios sensitivos que entram no encéfalo e de neurônios motores que deixam o encéfalo. Gente, obrigada. Finalmente acabamos. Já vou encerrar a gravação aqui, para não ficar muito grande. Mas muito obrigada pela companhia.